Boa noite. Apareceu, é. Tudo bem com você? Vai me pegar, né? A gente tem 30, a gente sabe um por um aqui, quem tá, quem que some, quem que dá o golpe. Não, e eu perdi sua aula, eu fiquei muito triste, porque sua aula é incrível. Eu falei, ai, não acredito que eu perdi Nada. ao vivo. Imagina, aí você depois vê lá o gravado. Ó, o Reinaldo aí, tudo bem, Reinaldo? Como que você tá? Opa, boa noite, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos aí, né, na reta final para bater a meta. Será que o pessoal bateu a meta, não bateu a meta? Vai levar Hoje é lapada? 26, né? Falta só um cheirinho para bater a meta, só um cheirinho. Esse mês lá na empresa, assim, todo mês é um sufoco, né? Esse mês aconteceu um milagre, né? Deve ter sido a oração lá, bateu a meta no dia 20. Aí ninguém tá enchendo o saco. Aí esse É, mês não tem encheção de saco. Vamos ver o mês que vem. é, é Aí, vendedor, né? Vendedor, essa é a vida do vendedor. quando eu bato a meta lá, eu falo, ó, não fala comigo por 10 dias, por favor. Já peço pra todo mundo não falar comigo. Entreguei o que precisava entregar lá. Agora não fala comigo até o dia né, do mês seguinte. Então, dá uma paz na minha cabeça. É, Dá só mais uns 2 minutinhos. Se não for nos últimos minutos, não tem emoção. Muita emoção, pessoal. A Mariana, eu já não tenho mais idade para emoção. A Mariana é novinha, gente. Olha lá, tem deve ter 20 anos, tá? deixa eu borrar o fundo aqui, que tá aparecendo meus ursinhos de pelúcia ali no fundo ali, ó. Isso aí. Aqui, o Deixa eu ver. pessoal, a minha tela tem um letreiro aqui do iCapital. Como que tá? Tá invertido ou tá? Como que tá as palavras? Tá certinho aqui pra mim. Ah, tá. Aqui é meio espelhado isso aqui. Mas pessoal, muita emoção. Eu não tô mais com idade de emoção. Eu estou de férias no Nordeste. Ah, você tá Aí chique. tá, gente. Ó, que cidade você tá? Agora eu vim para uma cidade do interior chamada Bananeiras, mas a gente estava em João Pessoa. Pessoa, chique. Lá, Paraíba, né? Muito sol, meu Deus. E eu ligava em casa para a família, o pessoal, é que tá muito frio, 9 graus em São Paulo. E eu tô com 30 graus aqui. Tá frio, tá um frio aqui que não sei o que aconteceu, que baixou o Alasca aqui em São Paulo, né? Que não esquenta mais. Hoje esquentou um pouquinho de dia, né? Até que o dia foi bonito, esquentou, mas assim, dentro das casas tá bem frio, viu, Maria? O negócio aqui tá sério. Tá sério. Ô, gente, tem uma colega minha daqui da MK, sabe, que falou que não recebeu o link da aula de hoje. Aí ela me Não perguntou se estava tendo recebeu. curso. Como assim? Deixa eu. Isso É, que ela é nova no. não, é a Sueli. Vou Deixa falar eu aqui pra ela. falar pra Su, ela, eu vou vou te pedir passar o link. pra. Ó, ele vai passar o link aqui e eu te passo. Isso, peraí, vamos lá. Falar pra sua aí, cadê a sua? Hum, Agenda. Vou pegar o link aqui pra vocês. Copiar link. É com a Fernanda, sabe? A Fernanda que faz administração lá, né? A Fernanda isso. foi o último dia dela na aula passada, né? Hum. E aí ela não é ela que vai fazer mais administração, e aí eu acho que o pessoal tá fazendo adaptação. Vamos passar aqui no link, aqui do Fiquei muito chat. Tá. triste com a saída da Fer. Ela ajudava tanto a gente. Mandou lá e ela mandou mensagem. Ela mora no interior, né? Acho que São José, região ali e tal. Aí ela falou que acabou o contrato, né? E, enfim, ela tá na região. Se vocês souberem de alguma coisa, dá um toque pra ela. Vamos fazer o abaixo-assinado. Maressa Ah, contrata a Fernanda. Recontrata a Fernanda, Fernanda. bonitinha. Eu fiz até um lá no LinkedIn, fiz um comentário pra ela, né? Do trabalho dela, que ela fez um bom trabalho e tal. Ela ficou super feliz. Gente, mas eu trabalho com essa área, assim, a administração escolar. Eu nunca tive no meu time um atendimento como o dela. É que agora eu não estou trabalhando, mas se não, com certeza eu contrataria a Fernanda, porque, meu Deus, ela ensinou a gente passo a passo, orientava no tudo incrível o trabalho dela. É isso aí, isso aí. Mas ela tem ciclos, enfim, né? Dá pra ir pro Japão, pro Ucrânia, China, onde ela quiser, ela vai. Olha, acho que a maioria do pessoal tá entrando já. Hoje a aula, pessoal, tá uma aula bem realidade do vendedor mesmo, né, pessoal? E é a última aula, porque a gente tem um módulo, esse é o último módulo do que a gente chama Challenger, né, que é o vendedor desafiador e o cliente desafiador.
E aí a gente encerra esse módulo. Eu não sei qual que é o módulo seguinte que vocês vão ter, se é financeiro, se é contabilidade, né? Mas a gente encerra o módulo aqui, tá? Mas é uma aula super gostosinha, tá? Super, eu adoro essa aula, porque é muito vida real, né? Eu gosto da vida real, então acho que dá para contribuir bastante. Eu vou compartilhar aqui, para a gente começar, porque a gente começando antes, a gente consegue encerrar dentro do tempo, né? Para a gente conseguir respeitar o tempo de todo mundo. Peraí. Vocês me falem quando aparece aí. Tá Apareceu. aparecendo, né? E aí eu trouxe umas coisinhas diferentes hoje. Então, a gente vai falar do cliente desafiador, a parte 4, né? E eu trouxe também uns quiz, bem legal para a gente consolidar as informações na nossa cabeça, tá? E vai ter também uma atividade, um workshop, que a gente vai tentar fazer em conjunto. Todo mundo aqui, a maioria tem um pessoal grande da MK Sabe, então eu vou tentar colocar eles todos juntos, porque eles vivem aquela realidade lá, e a gente vai se adaptando com o que dá para fazer, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos stakeholders, né? Voltando só um pouquinho dos stakeholders que a gente falou da semana passada. A gente vai falar sobre como que a gente pode aprender com esses mobilizadores, o que que é um insight comercial, né? Porque é tão importante a gente sair da venda baseada de produto para uma venda baseada em insight. É isso que é a nova pegada do vendas, né? Se a gente fala de produto, a gente está fora. Tipo, a gente vira mais do mesmo, farinha do mesmo saco, vamos dizer assim. O cliente se entedia da gente. O cliente fica entediado com a gente. O cliente não gosta da gente, né? Ele vai falar, mais um vendedor aí. Não podemos ficar com essa marca com os clientes. Mas a gente vai também trazer um quiz, um intervalo, uma bússola, né? Para a gente, com o nosso time, marketing, vendas, financeiro, criar insights comerciais dentro do nosso próprio negócio, porque eles adoram empurrar problema para vendas, né? E o encerramento da aula. Então, o que que a gente falou lá na última aula? A gente falou um pouquinho do ciclo, da mudança do mercado B2B, que mudou bastante, né, de pouco tempo para cá, que a gente está observando ciclos muito longos, né, cada vez demora mais para a gente conseguir fechar os negócios com os clientes. Tem mais pessoas envolvidas nas decisões, cada vez os ciclos estão mais caros e mais competitivos, né? A gente falou também um pouquinho dos métodos tradicionais de vendas, né? Os clientes estão cada vez mais educados, então pouca necessidade dos vendedores, cada vez eles precisam menos da gente porque a informação está na internet, tem inteligência artificial, para que que eu vou ficar perguntando para uma empresa se eu tenho tudo que eu quiser na minha mão em um clique? Né? Qual que é a necessidade que eu tenho de você? E a gente conversou que hoje 5%, 5 a 9% das decisões do comprador está relacionado com o vendedor. Então, ou seja, a gente perde 95% do espaço de conseguir negociar com um decisor, né? Porque a gente só tem 5% de chance, é uma chance pequenininha. Então, como que a gente consegue passar para frente com uma chance tão pequenininha? A gente está buscando ferramentas, né? Compras por comitê, né? Cada vez as empresas estão se comportando mais como governo, né? Quem participa de licitação sabe como que é, mas cada vez mais pessoas envolvidas em decisões, né? Então tem um gerente, tem um diretor, tem um CEO, tem uma dúzia de gente para conversar, e o vendedor não tem condições de ficar conversando um por um para saber o que é importante para ele. A gente não tem esse tempo, né? E modelos mentais, né? Porque muitas vezes a gente se baseia no que a gente considera que é bom para o cliente. E, na verdade, se a gente não quebra o status quo que está na cabeça do cliente, a gente nem consegue ser ouvido. Né? Lembra que a gente até falou um pouquinho da psicologia da liderança? Se a gente não entra dentro da mente do cara, ele nem está te ouvindo. Você está falando lá, mas ele não está te ouvindo. E a gente falou um pouquinho sobre como quebrar o status quo, né? Como que o A entra no B e o B entra no A, isso no nível do pensamento. E aí, a gente falou também um pouquinho dos perfis, dos stakeholders mais comuns nas organizações. A gente viu que tem ali um perfil go-getter, né, que a gente chama de empreendedor, aquela pessoa que faz acontecer. Um perfil mais cético, né, perfil que gosta de dados, não acredita muito no que você está falando se você não apresentar dados. Né? Se você apresenta dados, ele dá ali uma abertura para você. O amigão, que é aquele que abre as portas, né, o cara gente boa, chamou você para o cafezinho, apresenta você para todo mundo. O professor, super gente boa, né? O cara gosta de visões, ideias. O guia é o fofoqueiro, o fofoqueirinho da empresa, mas ele te passa toda a informação, gente boa de ficar perto e pegar a informação. O alpinista, né? Que o alpinista é aquele cara que a gente vê que ele só te ajuda se ele ganhar alguma coisa.
né? Ele quer subir na escada, ele vai te ajudar. Se você oferecer alguma coisa em troca, muita atenção para esse perfil. E os bloqueadores, que são aqueles que a gente não consegue passar da fronteira, né? Se ele estiver lá, você não gera negócio, né? Que são os mobilizadores, faladores e bloqueadores. Então, foi um resumão, né, que a gente fez aí na última aula. E aí, o que eu vou fazer? Eu fiz um joguinho aqui para ver se vocês conseguiram consolidar um pouquinho da última aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês, só um minutinho. Tá aparecendo a telinha para vocês aí? O que que tá aparecendo para vocês? Vamos lá. Tá Hum, aparecendo parte um mobilizadores. então é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Tipo bem facinho, verdadeiro ou falso. Vocês estão com o celular de vocês aí na frente? Sim, Então, eu vou abrir uma tela aqui. Vou apresentar um QR Code. Aí a gente faz juntos aqui, tá? Vamos lá, interromper a apresentação. Temos 18. Vamos lá. O pessoal da MK sabe, tá na marginal. Tá preso. Vamos lá. Ó, escaneia aí, só para a gente consolidar, para ver se vocês conseguem retomar o que a gente conversou na última aula, tá? Pode fazer pelo celular mesmo, né? Pode, celular, Tá. tranquilinho. Até mais fácil, porque ele já abre o pinzinho lá e vocês conseguem fazer mais rápido. Quando tiver ok, vocês me falam que eu vou dar o impulso para frente. Posso avançar? pode. Posso, né? Então vamos lá. Seja bem-vindo. Colocaram o nome de vocês aí, né? Aguardando as inscrições, vamos ver. Vamos lá. Já está aparecendo para vocês, né? Verdadeiro ou falso? Anotem aí. Com Uhum. delay aqui, parece. No tempo do celular, acontece, né? É. Então, ó, as compras do B2B estão cada vez mais complexas e possuem mais stakeholders envolvidos. Verdade, né? A gente viu que 5,4 é a média vista lá na pesquisa do O grupo meu do. já entrou em tempo esgotado, nem apareceu a É, o meu pergunta. nem apareceu também. O meu ainda tá. Aguarde o início do quiz. Ele nem começou. Nem começou, gente? Que isso? Não. O meu eu coloquei verdadeiro, deu resposta errada. Que estranho. Vamos ver o próximo aqui, então. Ó, vamos lá, Daniela. Opa! Vamos ver o próximo, então, como que sai. Vê se apareceu para vocês. O meu tá travado. Quem é a Sueli, né, Sueli? É, Que estranho. Será que é o seu telefone? não sei. Noite, desculpa atrapalhar. O meu deu também tempo esgotado. Eu dei 7 segundos para responder. Ah, tá. Tem que ser rápido, é cabeça ligeira. Vamos lá. Ô, Jefferson, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Maria. Ah, boa noite. Eu tô fazendo pelo celular, que eu tô dirigindo. Pelo celular a Ah, gente minha consegue mulher. responder, ver o vídeo e Não, responder? dirija aí, não responda não. Ah, tá bom, já já eu vou parar. Mais importante você chegar em casa viva, vai. Não responda, não. Então, o mobilizador é um dos perfis mais importantes para impulsionar as mudanças dentro do cliente. Sim, lembra que a gente viu que tem vários perfis e nem todo mundo vai te ajudar, né? A gente sabe que alguns perfis mais específicos, né, que é o empreendedor, o professor e o cético, tendem a engajar mais com os vendedores do que outros perfis. Então, sim, a gente tem que procurar quem mobiliza aquela pessoa na empresa. Não adianta sair falando com todo mundo. Vamos lá para o próximo. Reinaldo, primeiro aqui. Vamos lá. 5 segundos, vamos lá.
Falso, né? Resposta falsa, né? Porque é falso, pessoal, porque a gente sabe que hoje não adianta você saber profundamente dos produtos, né? A gente viu que hoje o comprador, quando ele procura você, ele já tem a maior parte da informação. Então, necessariamente, o vendedor mais técnico, ele vai ajudar e contribuir com certeza, mas isso não é um ponto relevante para uma decisão de uma venda complexa, né? É importante, mas não é definitivo, né? Não é o que gera o maior resultado. Eu pus errado também, deu errado. É, Ele tá com um então. problema. Vamos ver se ele. Vamos lá. Os clientes costumam mudar mais facilmente quando percebem que riscos, perdas ou oportunidades que ainda não enxergavam. Isso, exatamente, né? Lembra que a gente falou assim, a gente muda muito através de dados, né? Não adianta a gente ficar falando se a gente não mostra uma métrica, né? A gente sabe que o risco é grande quando a gente envolve um B2B. Geralmente são operações muito mais caras, né? Do que uma venda transacional de 200, 300 reais. Então, a gente está sempre sendo colocado dentro do risco. Então, realmente, ele só vai mudar se encontrar um risco dentro do negócio dele. Né? Verdadeiro. Vamos ver quem está em primeiro lugar aqui. Reinaldo. Daniela, né? Pessoal, o pessoal que não está funcionando, fica tranquilo, tá? A gente, enfim, essa ferramenta às vezes ela funciona bem para um celular e não tão bem para outros, mas o importante é a gente entender o conceito da aula aqui. Quando o cliente compara apenas preço, vamos lá. Verdadeiro, exatamente, pessoal. Lembra que a gente falou, quanto mais a gente cair no preço, a gente vai sendo colocado dentro de commodities, né? E a gente, por mais que às vezes a gente sabe que às vezes, sim, a gente tem que fazer e propor propostas de preço, vai cair no preço na maioria das vezes, mas a gente não pode deixar o cliente fixo com a mentalidade que a gente só é preço, né? Compras B2B estão mais complexas e possuem mais stakeholders envolvidos. Acho que essa foi a primeira, já foi. Ah, você está repetindo, então bota aí, vai. Tá travado. Olha lá, gente, o negócio tá com chabu. No meu Vamos, celular também. vamos voltar para aula, vai. Fala sério, hein? Você tá vendo o que que é essas coisas modernas, né? Vamos lá, então vamos voltar para aula, mas também acho que era o último ou penúltimo. Vamos lá, vamos voltar para aula então? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre os stakeholders de volta, né? Só para retomando o conceito da última aula, né, a gente viu que tem ali sete principais tipos de stakeholders, e aí a gente classifica eles como mobilizadores, faladores e bloqueadores. Então, quando a gente faz as visitas comerciais, né, principalmente quando a gente não conhece aquele cliente, é bom a gente meio que deixar um adjetivo para esse cliente, né? Esse cliente que a gente está conversando, ele mobiliza, ele fala demais ou ele bloqueia? Né? É bom a gente ter essa percepção para a gente saber se eu posso gastar um tempo considerável com esse cara ou não. E às vezes leva um tempo até a gente reconhecer esse perfil, né? Então a gente vai encontrar algumas estratégias aqui para reconhecer se esse cara vai me ajudar ou não. Então, os perfis, principalmente o que que ele tem de força e deficiência, para a gente conseguir bater o olho e conseguir captar. E a gente sabe que isso não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro, isso aqui é uma questão de tempo, porque vai envolver um pouquinho de psicologia também, da nossa psicologia e percepção, né? Mas por que que empreendedores ajudam tanto o vendedor? Principalmente quando a gente vai trazer uma proposta que agregue valor, porque esse cara geralmente ele tem mais energia, né? Eles são pessoas mais motivadas, né? Mais engajadas e, em geral, estão buscando novos projetos. Então, o que que esse cara, o empreendedor, ele em geral tem de força, né? De perfil pessoal mesmo de trabalho. Ele costuma ser mais obstinado, ele tem muita energia para trabalhar, né? Eles geralmente são incansáveis, são excelentes em pegar ideias ambíguas, né? Enfim, trazer do mundo das ideias alguma coisa e traduzir em trabalho, né? Ele faz acontecer ali, o cara materializa o pensamento. E ele joga em equipe, é um cara que sabe jogar em time. Deficiência, né? A gente sabe que todo mundo tem a sua luz e a sua sombra, ninguém é perfeito, mas a gente também tem deficiências, né? Geralmente são pessoas que
elas não são boas em contar storytelling, né? Contar todo um enredo de uma história. Ele vai preferir dados, então a gente tem que estar sempre munido com informações para conversar com esse perfil. São mais racionais do que emocionais, né? Lembra que no nosso modelo clássico de vendas, a gente aprendeu que os clientes eles tendem a tomar decisões por emoção. Isso acontece no varejo, numa loja, né? Quando a gente está trabalhando com a nossa autoestima. A gente viu isso lá no marketing. Mas quando a gente fala de vendas de muito dinheiro, muitos milhões, a emoção não bate muito na porta, não, né? É muito racional. Então, deficiência aqui, coloquei joga em equipe, se considera repetir, mas é uma força dele, né? Ele é menos qualificado em vender ideias, né? Então, ele é ótimo para fazer acontecer. Realmente, o cara, ele é ótimo para fazer acontecer, mas se a sua ideia foi muito complexa, ele pode não saber vender tão bem a sua ideia, né? Então, o que que a gente vai fazer quando a gente encontra esse tipo de perfil na nossa cadeia decisória, né? Dê a eles a visão, né? Garantam que eles estão convencidos dessa visão, né? Dá ali uma ideia para ele, mostra o que aquele projeto pode ser importante para a empresa, né? Para o projeto, para a empresa, para a carreira dele, e priorize benefícios organizacionais com dados, né? Trabalhe com dados, com esse perfil de cliente. Fale menos e apresente mais dados. Né? Os três perfis são sempre dados, né? Então, o empreendedor, o professor e o cético são perfis de dados que a gente tem que ter mais profundidade nas nossas conversas. O professor, né? O professor, né? Ele tem esse perfil super inspiracional, né? Eu amei essa ideia, vamos conversar mais sobre isso. Então, quais são as forças do professor? Ele costuma ser persuasivo, né? Aconselha os outros, ele é apaixonado. Se o empreendedor ele tem uma falha lá de vender ideia, quando você pega o professor, você casou ali a união perfeita. Porque um, né, sabe vender ideia, entrar na cabeça de todo mundo, e o outro sabe fazer acontecer, né? E as deficiências do professor geralmente pode ser visto como fora da realidade, né? Vive no mundo lá das ideias. Ele é fraco em gerenciar projetos, né? Então, projetos complexos ele não consegue segurar, coisa que o empreendedor consegue segurar, né? Ele segura o tranco ali e não atenta aos detalhes, métricas e cronogramas, gerencia primariamente através de emoções, né? E o que que você vai fazer quando você encontra esses perfis? Eu já encontrei, por exemplo, depois eu vou contar um perfil que eu encontrei que foi muito bom de professor. E o que fazer? Forneça com clareza os planos, projetos e cronogramas de implantação, né? Dá tudo na mão dele mesmo, né? Porque ele é fraco em gerenciar projetos. Mantenha contato com ele frequentemente sobre prazos de entrega e fique com a visão dele. Apenas ajuste conforme necessário. Eu vou contar uma experiência que eu tive. É, eu não sei se a minha colega Verônica está aqui. Você está aí, Verônica? Da Irmão? Se não tiver, eu vou contar uma história. Eu trabalhei numa empresa alemã que desenvolve produtos de doenças neurológicas, enfim, para diagnósticos de várias doenças, né? E uma dessas doenças são doenças neurológicas associadas a doenças autoimunes. E, bom, a empresa queria lançar esse produto aqui no Brasil, não tinha, né, esse modelo de diagnóstico, e eu procurei um médico muito diferente, né? Por minha surpresa, ele era muito diferente. Os médicos têm um perfil assim que não dá para contar muito com eles. O nome dele é Felipe Von Glen, né? Ele no Brasil, ele é o coordenador da Associação Brasileira de Neurologia. Eu procurei ele para conversar sobre esses produtos, né, de neurologia. E assim, por minha surpresa, ele também era professor universitário, né, da Universidade de Brasília. E o cara, gente, tipo assim, foi uma surpresa para mim. Ele era muito apaixonado por neurologia, doenças autoimunes. E esse cara foi uma peça-chave para fazer esse negócio acontecer no Brasil. Ele ficou tão empolgado com aquilo, né, que seria uma coisa nova no Brasil, que ele conseguiu convencer todo um conselho nacional, né, a trabalhar com os convênios, né, os planos de saúde, a AMB, né, Associação Médica Brasileira, a incluir esse tipo de produto no hall DNS, né, que é o hall que paga sabe quando a gente vai, tem a carteirinha do convênio e paga, né, por aquele exame? Ele conseguiu me ajudar a colocar isso no hall DNS, que é uma coisa super difícil, demora muitos anos, e ele tinha esse perfil professoral, né? Ele realmente inspirava as pessoas. Então, são pessoas realmente que fazem acontecer, né? Quando a gente encontra esses perfis, eles ajudam muito. E ele tinha exatamente essas deficiências. Ele era muito bom em vender ideias, só que na hora de apresentar projeto, apresentar números, o quanto aquilo iria impactar planos de saúde e governo, ele não conseguia vender a ideia.
E aí ele era barrado ali exatamente nesse ponto. Então, realmente, quando eu vi isso aqui no livro, eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido mesmo, porque eu vi isso na prática, né? Então, o perfil professor ajuda muito a gente. E o cético, que é um perfil também excelente, né, que a gente conversou na aula passada, que é o perfil, pessoal, do cara que, assim, ele passou por um monte de perrengue na empresa, ele já viu de tudo, e, assim, ele até acredita na sua ideia, se você vende os dados, né? Então, eu sei como isso pode ser feito, mas você deve seguir com muitas provas disso. Né? E a gente conversou que ele, em geral, ele é cético, porque não é porque ele não acredita no que você vende, ele não acredita que a empresa dele possa absorver o que você vende, né? Então, se você não tiver exatamente toda os dados e como que você pode ajudar no processo, ele pode te bloquear. Então, numa primeira visão, ele pode ser um bloqueador, mas se você coloca as ideias de um jeito claro, inteligente, ele vai ser o seu amigo, né? Já vi também muitos perfis como esse. Força, prepara os outros para a mudança. Ele tem precisão, né? Um cara bem analítico. Suas compras são ouvidas, as pessoas confiam, né? Um cara pé no chão. E deficiência, luta com ambiguidade, são aquelas pessoas que não sabem lidar com muitas objeções, né? Objeções de todos os lados, são muito cautelosos, ele não arrisca e se comunica sempre com planos, né? Não com ideias. Então, o que fazer? Dê a ele histórias atraentes para compartilhar, forneça absoluta certeza de dados e planos de projeto, e impulsione urgências para motivá-lo a agir. E as urgências estão sempre relacionadas ao financeiro, né? Ao financeiro, aos dados, ao quanto que isso pode impactar o negócio dele. Né? Então, são os três perfis que a gente vai ultra ficar focado, porque são os perfis que realmente fazem acontecer o negócio. Tá tudo bem aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo certinho? Estão conseguindo relacionar as pessoas que vocês encontram no dia a dia com esses perfis também? Sim, sim. Então, bem. Parece, é como Sim. você falou, tem na vida real, já cada um já passou por algum cenário, algum cliente, comprador, diretor, com esses perfis aí. Isso. Fixa bem, né? Esses três, exatamente esses três, que são esses três que fazem a mudança acontecer, né? A gente tem que, dentro do cliente, tentar encontrar essas pessoas, porque eventualmente existem, né? Às vezes pode ter mais deficiência de um ou de outro, mas a gente tem que entrar dentro do cliente para caçar essas pessoas, né? Exatamente como um caçador ali, um hunter, né? Um sniper. Como fala aquele sniper? Aqueles caras que atiram no alvo? Como que é? Sniper, né? Que fala? Sniper, né? Sniper. Sniper, exatamente. O vendedor bom, ele é um sniper. Ele vai, atira no alvo e a gente tem que ser ligeiro, cara. Entrar no cara e falar assim, quem que vai me ajudar a fechar esse negócio aqui? Né? E vamos lá, lembra, ó, que ó, se houver dúvida, ele vai bloquear o processo. Se você ficar enrolando e mostrar dados ali, ele te bloqueia e não deixa você ir para frente. O amigo, né, que a gente falou que ele é ótimo para tomar café, para levar você para dentro da empresa, mas não vai te ajudar muito a fazer negócio. Então vamos lá. Claro, vamos fazer essa ligação. Quais novidades você me conta, né? Então, o cara que você manda o WhatsApp ali, ele te recebe, maravilhoso para te ajudar. Forças, ele dá o seu tempo e organiza as reuniões com os outros e as deficiências dele, né? Raramente compra, mas atende a sua ligação. Sua ajuda nem sempre é valiosa, né? Ele ajuda mais para tomar decisão, não ajuda muito. Gosta de ajudar todos os vendedores. E o que fazer com esse amigão aqui? Fique tão confortável com eles, né? Eles podem se tornar uma pista falsa e fazer você gastar muito tempo, né? Fazer você gastar muito tempo. Então, ótimos, mas às vezes a gente cai numa cilada, porque a gente, às vezes, naquela insegurança de entrar dentro do cliente, fazer prospecção, a gente se liga muito ao amigão, achando que ele vai ajudar a gente e nada acontece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na ilusão do conforto, né? E ver que o negócio não acontece. E a gente cai, né, pessoal? Quem que não cai no amigão? Porque a gente sabe como que é difícil entrar dentro de uma prospecção, né? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Aí o guia, né? O guia é fofoqueiro, né? Aqui está o que você precisa saber mais sobre nós, né? Ele conta tudo que está acontecendo de treta na empresa. Então, as forças, conhece a organização, ele é prestativo, ele é sincero,
E as deficiências? Ele não é orientado às ações, ele é menos influente, ele gosta de ajudar os outros vendedores também, né? Ele realmente ajuda, mas e aí o que que a gente tem que fazer com esse cara, né? Colete o máximo de informações deles que conseguir, né? Vai captando as fofocas mesmo, vê a fofoca de um do outro, não tire a atenção dele como mobilizador, tá? Então, assim, não saia excluindo ele, porque ele não vai ajudar a decidir, porque ele é uma peça-chave ali na cadeia decisória. Ele não toma decisão, mas ele pode te levar às pessoas certas, né? Exatamente o que que a concorrência está fazendo. Eu já pego vários desses aí nas empresas para ver o que que a concorrência está fazendo de bom e de ruim, né? Isso aí, eles são ótimos. Se ele perceber que não está no jogo, você será descartado da sua ajuda, né? Se ele perceber que ele está sendo, né, manipulado ali, né? Então a gente tem que usar o guia como um aliado do nosso lado ali, né? E o alpinista, né, é o cara interesseiro, ele só vai se mobilizar se você dá alguma coisa para ele. Ele está sempre interessado em subir, né, a cadeia. Então, as forças, eles são ambiciosos, são determinados, são experientes, eles sabem o que conseguir. E as deficiências recuam ao primeiro sinal de risco, não ajudam se você não retribuir, sua agenda é sua prioridade, né, ele não vai ficar abrindo muito espaço. Então, o que fazer? Né? Foque no que ele quer ganhar, no seu ganho pessoal, e ver o que que você pode fornecer de ajuda, né? Se eventualmente você conseguir fornecer alguma coisa para ele, você ajuda, né? Então, mas seja cuidadoso, né? Ajudar pode ser um tiro pela culatra se você estiver que entrar na lista negra dele. Então, se você cair na lista negra desse cara, ele queima você na empresa. Você não vai conseguir muito espaço lá depois, né? Geralmente são pessoas muito experientes na empresa, estão lá há muito tempo, né? E aí algumas perguntas, né? Mobilizadores, faladores e bloqueadores. Perguntas, né? Qual perfil vocês mais encontram hoje nos clientes de vocês, né? Quem aqui já perdeu tempo com um falador? E qual perfil é mais difícil para vocês? Assim, dentro do que a gente viu aqui, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, quais que são os perfis que vocês mais encontram? Quais que vocês têm mais facilidade? Quais vocês têm mais desafios aí no dia a dia? Ah, eu posso falar. Uhum, Bom, da minha carteira dos compradores que eu falo, eu creio que o que eu mais encontro hoje seria. Cadê, meu Deus, que eu tinha anotado aqui? É o empreendedor, né? Porque assim, a uhum, gente meio que tem que mostrar para eles o que que a gente tem de novidade, o que a gente tem de diferente dos demais, para poder voltar e a gente conseguir algum projeto, sabe? Porque às vezes uhum. num balaio ali de fornecedores, está todo mundo meio que na mesma situação, na mesma entrega meio que as mesmas coisas, mas qual que é o meu diferencial para ele? Então, eu atualmente eu lido muito com o empreendedor e também com o cético. Ah, o cético, são dois ótimos, né? E, por exemplo, assim, qual que você percebe que você, Daniela, tem mais facilidade de ter comunicação e troca e feedback? Qual que você tem mais dificuldade de gerar um engajamento? O de maior dificuldade seria o bloqueador mesmo, porque tem alguns que ele realmente ele não dá oportunidade para você, às vezes, conseguir uma visita ou passar alguma informação que você precise. Ele fala, tá bom, vou te mandar minha necessidade e não manda, então você entende que ele está confortável com quem está atendendo ele hoje. E o que eu acho que eu tenho mais sinergia seria o guia, fofoqueiro. Eu sou uma Fofoqueiro. pessoa comunicativa. Tá, vou falar Você fofoqueira quer? também. Sim. Então, assim, acho que numa troca, se você encontra uma pessoa com esse perfil, de conhecer a organização, de ser sincero, prestativo, que você tem muitas informações, então ele percebe que você tem o mesmo perfil, eu acho que a conversa, a negociação flui mais fácil. Boa. E, por exemplo, assim, você falou que tem uma facilidade com o guia, né? Aquele que te entrega as informações. E como que ele te ajuda a levar, por exemplo, o seu projeto para quem decide? Por exemplo, se você, de repente, quem decide é o empreendedor e qual que é o outro que você falou, e o cético. Como que ele te ajuda? Assim, pelo menos quando eu tenho essa facilidade com esse tipo de comprador, é meio que eu uso o nosso histórico do atendimento, relembro alguma situação que aconteceu, olha, em tal situação a gente conseguiu um alternativo para você, né, para não parar sua fábrica, conta um pouco de uma história, então às vezes eles vão atrás da informação, às vezes eles não estão naquele contexto da época, mas a gente passa
um histórico, você fala com propriedade aquilo que você está oferecendo, e aí com isso ele indica a pessoa, olha, para esse caso acho que eu vou te indicar fulano de tal que creio que vai conseguir te ajudar, às vezes não está na minha alçada, meio que passa o caminho das pedras. Uhum. E aí faz assim, por exemplo, o que você viu aqui, que foram os estudos do SEB, né? Por exemplo, faz sentido para você. Tipo, o empreendedor de fato e o cético mobilizam mais do que os outros. Você percebe isso na sua realidade? Na minha realidade, sim, eu percebo muito isso. Percebe mais, né? Então isso é ótimo Isso. porque entra em consenso do que a gente está vendo, né? E perfeito. Alguém mais quer compartilhar, por exemplo, uma experiência pessoal de qual que você tem mais facilidade e mais dificuldade? No meu caso, que é a negociação de caminhões, a gente se depara com os três mobilizadores, faladores, bloqueadores, mas o que mais tem é bloqueadores Uhum. e faladores. É o que mais Opa. tem. Mobilizadores poucos, e quando eles aparecem é muito bom, porque eles escutam a gente, entendem e divulgam, mostram para a gente o caminho, né, de como chegar. Os faladores também tem isso daí, né? Eles acabam abrindo para a gente informações importantes para a gente usar como argumento de vendas, né? O Uhum. bloqueador é terrível, 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 terrível. Geralmente é o comprador. O comprador é o bloqueador. Então, assim, o comprador ele tem aquela meta de conseguir o menor preço e apresentar para a diretoria as três cotações. E a gente fala, ó, cara, eu quero te dar a melhor proposta, não preço. Melhor proposta. Uhum. Só que eu preciso entender o que que você precisa. Mas aí já bloqueei. Não, eu quero preço. Me passa um preço, mas se tiver melhor Uhum. preço, você já ganha. Não. Aí a gente quer marcar uma reunião e ele bloqueia. Ele bloqueia, bloqueia, bloqueia. E a gente não consegue chegar nos decisores. Então, E, resumindo, é mais ou menos isso daí. Ficou claro? em geral, por exemplo, assim, você falou assim que tem uma maior porcentagem, né, de faladores e bloqueadores no Isso. seus leads, né, que cai ali na sua rede de clientes, de potenciais clientes do mês. E, por exemplo, o quanto que esses bloqueadores e faladores representam na sua venda hoje, tipo, em porcentual de vendas para você? Percentual é difícil falar. Para você ter ideia, assim, caminhão, né, é um bem de valor agregado. Então a gente não vende, a não ser quando pega uma negociação grande, um lote grande, que nem, por exemplo, eu estou entrando numa negociação de 10 agora, né? Então, assim, não é assim que a gente vende muito caminhão todo mês. Mas eu vou falar um negócio para você. Eu digo que é 50% bloqueadores, 40% faladores e 10% mobilizadores. Não sei se é isso que você queria saber. É isso aí. E aí, por exemplo, geralmente você tem mais sucesso em vendas com os mobilizadores ou com qual que é o seu maior sucesso desse Com os perfil? faladores. Com Os os faladores. faladores. Os faladores. Porque a gente precisa ter algumas informações do que a empresa espera do produto e o que que ela já tem na mão. Né? E Uhum. o falador é aquele que você vai conversando, você fala da sua vida, ele escuta a vida dele, aí você entra na área da empresa, ele fala sobre a empresa, ele fala sobre a última coisa que comprou, quais são as dores, que a empresa ficou satisfeita de tal marca, aí você não entra muito nesse assunto, ou usa essa informação a seu favor, enfim. Ele vai falando as dores da empresa, né? E aí a gente usa isso como ferramenta para trazer uma proposta diferente ou para mostrar que o nosso produto é superior. É isso aí, gente. Mas você vê que, tipo, faz muito sentido, né? E cada negócio vai ser um negócio, mas a gente tem que sempre prestar atenção exatamente com quem a gente vai gastar nossa energia. O conceito foi esse, né? A gente sabe que na vida real é muito mais do que a teoria vai falar, mas prestar atenção se realmente quem está na nossa frente é um falador, um bloqueador, um mobilizador. Porque a gente não pode gastar muita energia com quem não vai ajudar a gente, né? Então, a gente vai falar agora de insights comerciais, né? Porque, tá, você me fala de que tem um monte de stakeholder, tá, mas eu faço o que com isso, né? Você vai falar, eu faço o que com isso? Tem um monte de gente, tá bom, como que eu vou usar meus argumentos de vendas para conseguir chegar nessas pessoas? Tá, então, por mais que o mobilizador mobilize, ele só fará isso com provas convincentes, credíveis de que essa mudança vale a pena, né? Então, como que a gente vai construir a nossa proposta comercial para que ela seja convincente, né? Que ela vale a pena? Então, a gente entendeu que o melhor ensino que pode impactar é o comportamento do cliente, né? Então, o insight comercial é o melhor ensino que pode impactar o comportamento do cliente.
Então, já que a gente tem que chegar nos mobilizadores, a gente precisa ir com propostas que contenham insights comerciais. E como que a gente vai construir isso daí, né? Então, aí eu trouxe um case aqui bem legal da Xerox e a gente vai estudar esse case. Então, o que que é um insight comercial? Né? Geralmente, a gente sabe que tem dois modelos de propostas, né? Uma proposta baseada em cotação, eu mando uma cotação, e às vezes uma proposta que ela pode ser mais interessante, mais atrativa, né? Que é uma proposta de insight comercial. Essa proposta de insight comercial, em geral, eu vou ensinar o cliente alguma coisa, né? Eu não só vou entregar uma proposta, mas como que eu posso ensinar ao cliente alguma coisa que faça ele se movimentar? Né? Então, os clientes são mais propensos a repensar quando são confrontados com informações surpreendentes. Né? Então, ensinar ao cliente algo novo e atraente sobre o seu próprio negócio e fornecer ao cliente um motivo convincente para agir. Né? Então, quando a gente leva para o cliente em reuniões, é uma maneira nova de ganhar dinheiro, economizar dinheiro, mitigar riscos, penetrar em novos mercados. Então, a gente entra no mundo do cliente, né? A gente deixa de falar do nosso produto, né? O que que a gente é bom e começa a entender o que que realmente o cliente pode ganhar, né? Então a gente tende assim, se ele ganha dinheiro, você também ganha. Né? A gente sabe que a gente tem essa visão de ganha-ganha, né? A gente aprendeu isso no mundo dos negócios. Então, se a gente for obstinado de mostrar ao cliente como que ele vai ganhar dinheiro com a nossa solução, a gente vai tender a ser, a gente teremos mais tendências a ser ouvidos, né, gente? Vamos considerar, né, todo mundo aqui é de vendas. Gente, não é muito vendedor experiente que tem essa bala na agulha para fazer isso com os clientes, não, gente. E assim, eu tenho experiência há muitos anos, em muitas empresas, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, né, com o grupo que eu trabalhei, não é muito comum ver o vendedor tendo esse tipo de abordagem, né, levando informações financeiras de como que o cliente realmente ganha, né, financeiramente com o negócio dele. Né? O insight, em outras palavras, não foi projetado apenas para ensinar ao cliente algo novo, que eles nunca pensaram antes, mas desensiná-lo algo que ele já possui. Né? Então, como que a gente vai fazer isso, né? E a gente precisa, então, de referências, né? Não adianta eu só ficar falando aqui, né? Eu trouxe uma referência da Xerox e eu vou trazer também uma referência que eu trabalho no dia a dia, né? Então, a Xerox é uma empresa que todo mundo conhece, né? Então, é uma empresa que, bom, eles lançaram, né, uma nova impressora, uma impressora diferente aí, e eles tinham um desafio enorme, né, que é entrar no mercado escolar americano, né? Era o primeiro desafio da Xerox. Só que quais os desafios que eles estavam passando ali, né, naquele momento ali nos Estados Unidos? Foi ali por volta de 2010, 2012, por aí. Bom, como que era o cenário americano naquele período? Orçamentos escolares em declínio, né? O mercado usa exclusivamente preto e branco, cartuchos preto e branco. Em geral, margens muito baixas, né? Como commodities. Na maioria dos produtos da Xerox era commodities. Os chefes de tecnologia querem estender ao máximo seus equipamentos, então não queria trocar a parte de tecnologia. Então, qual que era o desafio da Xerox? Como que a gente vai posicionar um produto premium no mercado de commodity? E aí a pergunta de ouro, né, pessoal? Todo mundo que trabalha com matéria-prima, exatamente é esse o cenário. Como que eu vou posicionar um produto prêmio no mercado de commodity? Então, a própria equipe da Xerox só entende os atributos dos seus produtos. Então, como que eram as abordagens comerciais dos vendedores no período, né? Então, eles estavam lançando esse equipamento aqui, que era essa impressora chamada Color Cube Q12 Xerox. Né? Então, quais eram os prós dessa impressora? Alta qualidade da impressão colorida ao menor custo. Então, eles lançaram realmente uma impressora de altíssima qualidade, alta vibração color, né? High Vibration Color, e com custo menor, né? Comparado às outras impressoras coloridas. E o contra? A impressão era mais barata, porém o equipamento era 2 vezes mais caro que as impressoras comuns coloridas. Olha o desafio. Então, tudo bem, tem uma tecnologia muito boa. O meu perfil de cliente não quer trocar o parque tecnológico, porém, ao longo prazo, o meu custo de impressão vai cair. Né? Então, por quê? Ele tinha essa tecnologia de cera, né? A impressão a cera é muito utilizada em escolas, né? Então, essa tecnologia Technicolor deles fazia uma impressão mais econômica de alta vibração de cores. Então, como que era, em geral, como que a gente vê que é a venda baseada dos vendedores, né? Em geral, né? Que a gente vê muito no campo, né?
geralmente são muito centradas em produtos, né? E a Xerox falou assim, bom, como que os nossos vendedores conversam com seus clientes? Eles chegam, como que são as propostas comerciais? Ah, menor preço, né? Fácil de usar. Ele é o toner tem um custo baixo. Ele tem funcionalidades básicas. Então, eles conversavam muito sobre o perfil da impressora, o perfil do toner, e falava pouco sobre realmente as preocupações do cliente aqui, ó, né? Customer Higher Order Concerns. Eles estavam mais preocupados em falar dos seus produtos, né, de como que a máquina era tão boa, do que falar realmente de como que era a realidade do cliente, né? Então eles olhavam muito para dentro, mas não olhavam para fora. E assim, pessoal, é, todo mundo aqui, a maioria, pelo que eu tô vendo aqui, é sênior, né? São pessoas que têm bastante experiência. Mas, assim, atualmente, como que é o modelo de negócio que vocês olham aí no mundo de vendas? Em geral, não é assim que a gente vê o perfil do vendedor? Fala muito do nosso produto e pouco da realidade do cliente. O que que vocês, tipo, conseguem me falar? Assim, o pessoal mais sênior já tem essa visão, né, de olhar para fora. Mas o pessoal que é mais novinho, eles não conseguem ter essa dimensão, que ainda não tiveram experiência suficiente. Vocês também observam isso? De o vendedor novo, ele fica muito focado no produto? Sim. O vendedor novo ou inexperiente? É, o inexperiente, aquele enfim, em geral, eles ficam mais focados em falar dos detalhes técnicos do produto do que em Ah, si das preocupações do cliente. pelo que eu tenho visto aí na movimentação da área de vendas em vários segmentos, que as vendas não são mais tão técnicas, estão sendo mais Uhum, consultivas, né? uhum, Aí entra uhum, nisso que você vem apresentando para a gente, ver as necessidades, as dores, né? Escutar o cliente e apresentar os seus diferenciais. uhum, E isso desde, sei lá, venda de doce até produtos premium, vamos dizer assim, né? Então, hoje não é mais só o produto, né? É o que o cliente espera do produto, né? Qual o benefício que ele vai ter com isso, né? É, quanto tempo esse produto vai durar mais do que o do concorrente, enfim. Tem tanta uhum, coisa aí que a gente pode usar, mas eu venho prestando atenção de que hoje o vendedor ele tem que ser consultor, independente do produto que ele está vendendo. Desde um vendedor de pano no semáforo, ele tem que observar o cliente e mostrar para o cliente que ele não está vendendo só um pano, ele está vendendo um produto que vai ser diferente na vida dele. é. E depois eu vou até mostrar um vídeo bem legal. Eu vou, depois do intervalo, é um vídeo de uma pessoa que estava vendendo um carro e ela nem era vendedora de carro. Mas assim, a gente tem que prestar muita atenção nas preocupações de quem está comprando, né? Às vezes aquela pessoa que está comprando, ela tem outras preocupações que a gente não consegue enxergar, né? Por exemplo, os vendedores ficavam muito presos dentro dos seus atributos técnicos, né? Da impressora, custo-eficiência, blá blá blá. Só que, na verdade, qual que eram as verdadeiras preocupações dos clientes, né? A gente fala, nossa, por que que a minha proposta não vai para frente, né? Porque, na verdade, os clientes, gente, têm tantos problemas, que às vezes a sua proposta nem é uma coisa relevante para ele. Por exemplo, assim, tipo, dentro o estudo da Xerox, né, os gerentes de marketing estavam envolvidos dentro desse estudo, eles foram observando que os clientes estavam mais preocupados, por exemplo, com o engajamento dos estudantes, gerenciar os orçamentos, os budgets, né? Buscar programas de funding, né, para fazer bolsas escolares, é, padronização de testes e scores, segurança da escola, satisfação dos professores, modernização das escolas, né, dos facilities, né, dos instrumentos da escola. Então, na verdade, tipo, tá, legal, impressora legal, bonitinha, tem uma cor bonita, mas essa não era a verdadeira preocupação. E aí o grupo de marketing começou a entender, tá, então beleza. Então como que a gente pode entregar uma proposta baseada na preocupação real que eles têm ali no dia a dia? Já que a impressora não é relevante, o que que realmente eu posso agregar do meu produto que isso é relevante? Porque se eu fico só falando de detalhes, isso aí é venda baseada em produtos. Não em site comercial. Em site comercial eu vou entrar dentro da realidade do cliente, a gente vai ver o que que eles fizeram. Então a equipe teve como objetivo compreender os modelos mentais do cliente através de impulsionadores, né? Então quais eram realmente as preocupações que mudavam ali a ação dos decisores? Os desempenhos dos alunos, né? O envolvimento dos alunos,
professores motivados e inspirados e aulas com ritmo individual. Era realmente aquilo lá que pesava como alto valor para aquele cliente. E se houvesse uma comunicação entre o desempenho dos alunos e nossos diferenciais? Essa que foi a pergunta. Tá, então beleza. Então, eu sou uma commodity mais do mesmo? Tá, e se a preocupação do meu cliente está no desempenho dos professores e alunos, e se o meu produto, como que eu posso conversar com ele se houvesse uma conexão entre o desempenho dos alunos e nossos diferenciais? Então, é uma pergunta formulada ali que abriu um brainstorm para eles. Tá, então, à medida que se aprofundavam em sessões de brainstorming, perceberam que poderia de fato haver uma conexão entre as cores vibrantes e a aprendizagem, né? Melhorando da mesma forma que os auxílios de aprendizagem. A Maria está aí, né, Maria? A Maria trabalha com educação. E aí, por exemplo, assim, eles entenderam que, por exemplo, cores vibrantes faziam com que os alunos aprendessem melhor. E aquilo foi um baita de um gatilho para conseguir iniciar uma boa negociação com essas escolas. E aí, o que que eles fizeram? Eles mudaram as apresentações dos vendedores. Tá, então beleza, pessoal, já que a gente tem um modelo baseado em produto, vamos mudar um pouquinho a percepção do cliente de como que as crianças podem aprender melhor com cores, né? Ao invés de ficar falando, professora, vamos mostrar como que a nossa cor pode fazer aumentar a aprendizagem desses alunos. Então, como que era a apresentação dos vendedores naquele período da Xerox? Totalmente baseado em produto. Então, sobre o hardware, o software, a opção de serviço, né? Então aqui, as nossas tecnologias são 90% free, né, de gasto de consumo ambiental. Então, tem uma imagem mais vibrante, tal, tal, tal. Só que isso não era relevante. E eles mudaram para uma apresentação mais educacional, vamos dizer assim. Ó, então chegava o vendedor e falava assim, ó, eu gostaria de conversar com vocês sobre o impacto das cores na performance dos estudantes. E, por exemplo, como que por exemplo, se vocês fossem clientes e recebesse um vendedor que falasse somente do produto, né, que ele é lindo, maravilhoso, e recebesse um outro que falasse assim para você, olha, eu quero mostrar para vocês qual que é o impacto das cores sobre a performance dos estudantes. Qual apresentação chama mais atenção para vocês? Qual que vocês parariam para ouvir? Sendo, assim, parece bobo, mas não é bobo não, gente. Vamos falar a verdade aqui. Qual que você realmente chamaria o vendedor para ser ouvido? Eu tenho certeza que o que chamaria mais atenção é essa apresentação que falaria sobre aprendizado das crianças, né, dos alunos, Uhum, né? Porque quando você começa a falar de coisa muito técnica, principalmente uma apresentação que você só fala, o cliente, nos primeiros 2 minutos, ele presta atenção, depois ele está pensando em Nárnia, tá? Pensando em outras coisas e não entende o que você está falando. exato. E é verdade, pessoal. Por exemplo, a gente até, por exemplo, vê os algoritmos de YouTube, né? Por exemplo, quando tem vídeos que são altamente diferentes, assim, né? Impactos de uma coisa, um assunto que eu não conheço. Então, realmente, eu pararia para ouvir e realmente eu chamaria o vendedor para ele me falar, tá, qual que é o impacto da performance dos estudantes com cores mais vibrantes, né? E aí, qual que foi o impacto? 77% das crianças melhoram, né, improve, né, o seu foco e interesse com cores, ao invés do preto e branco. Então eles estavam dentro de uma solução de preto e branco, né, mas em geral aquela solução não era efetiva para eles conseguirem aumentar a performance estudantil. Então quando a gente fala de insight comercial, é exatamente isso. Não é informação. E aí, por exemplo, assim, quando a gente vai no LinkedIn, ó, vocês pode fazer o estudo hoje. Vai lá no LinkedIn, abre lá e vê o que os marketers estão postando. Eles, na maioria das vezes, eles postam somente informação. Eles não postam insight, eles postam informação. E aí, vamos ser verdadeiros aqui. Quantos de nós abrimos, tipo, links que são só informação, ao invés de, tipo, um insight? Quase nulo. Tipo, na maioria das vezes, a gente vai sempre abrir, né, alguma coisa de marketing que está relacionada a alguma coisa que eu vou aprender, certo? Não uma informação. E também é assim para quem decide, né? Tinha até um estudo do livro que falava assim, 90% dos CEOs, eles não abrem, tipo, não abrem links que não têm aprendizado, informação. Então, repara que muitas vezes esses engajamentos do marketing do LinkedIn é muito baixo. Vocês percebem isso também?
como que é os marketings do LinkedIn de vocês, das empresas? Como que eles estão postando? Foca em inovação, em tecnologia, novas representadas, algo que chame a atenção mesmo para o cliente depois a gente procurar, perguntar sobre o que foi postado. E geralmente eles falam do negócio do cliente, tipo, como que tá o negócio do cliente ao invés só do produto? Por exemplo, como um exemplo assim? Eu acho que do negócio não muito. Gente, ó, eu fico entrando no LinkedIn lá, tá? Pro, É muito raro, tipo, as empresas falarem sobre negócio do cliente. Ele fala mais sobre a própria empresa e produto. Isso sem mesmo. contar a abordagem, né? A gente recebe Uhum. umas mensagens que você fala, essa pessoa minimamente não viu a minha página, não leu, sei lá, é muito genérico e às vezes coisas inapropriadas para o meu nicho. Eu passo um pouco por isso com a empresa do meu marido. A gente recebe umas mensagens assim, com a solução e eu nem, tipo, nem é o nicho que eu nem precisaria daquilo. Essa pessoa mandou para todo mundo sem minimamente olhar para quem ela estava mandando. É. E aí a gente vai entender, por exemplo, assim, aí a gente fala assim, nossa, como que esse mercado de coaching, né, consegue vender tanto? Gente, é umas coisas impressionantes. Às vezes eles vendem, tipo, em poucos dias, o que uma empresa com centenas de pessoas não consegue vender. Né? Literalmente, você pode perceber, eles sempre fazem uma aula sobre um assunto, um tema muito profundo, assim, e aí coloca algumas aulinhas lá e depois vende o curso, geralmente é assim. E eles ganham milhões, gente, é umas coisas assim, impressionantes, milhões e milhões e milhões. Porque pode perceber, eles usam exatamente essa abordagem. Eles explicam, eles ensinam alguma coisa para você, de alguma coisa que você está passando. Eles não ficam falando do livro, do curso deles. Eles primeiro ensinam alguma coisa para você de algo que vai transformar a sua vida. Já perceberam que é exatamente assim? Alguma coisa que vai transformar a sua vida. Eles não estão falando da aula, do método, de nada. Mas algo que vai revolucionar a sua vida. A modinha, por exemplo, que você está falando da chamada, só fala chamada, né? Desses coaches aí é do pessoal que ensina a fazer a venda online. Como não é a venda online, fale? Quando você paga para publicar, como que é? É, ADS lá, o AdWords lá do É do Ads, é Google Ads, é. Google Ads. Ai, meu Deus do céu, fugiu da cabeça a forma, A né? impulsionar Tráfego pago. Tráfego pago, ah. Ensinando a fazer tráfego pago. Eles fazem uma chamada, só que eles não falam tráfego pago, eles não falam venda pela internet, eles falam, você vai, eu vou te ensinar a fazer isso, esse produto assim, assim, assado e tal, e milhões. Pronto. Aí, porra, vai falar, caramba, é um negócio top. Aí você vai ver lá é tráfego pago. Aí, por exemplo, assim, você vai ver lá no, por exemplo, essas empresas de alimentos, que, por exemplo, assim, elas chamam um chefe de cozinha, aí ele prepara um prato extremamente lindo, sofisticado, bonito, gostoso, e lá no final fala da massa, fala do vinho, fala não sei o quê. Então, assim, primeiro ele te ensina alguma coisa totalmente relevante, que coopere para sua vida, e depois fala do produto. Né? Então, gente, eu só estou fazendo essa reflexão porque, assim, o nosso mundo B2B ainda está bem atrasado mesmo, pessoal. E aí você vê, é muito claro você ver que, por exemplo, a internet está passando a perna na gente. E realmente é impressionante. Algumas pessoas de internet fazendo mais faturamento do que empresas multinacionais aqui. Então a gente ainda continua na caixinha, né, antiga, e o mundo se revolucionou, tá? Isso aí é só é uma é uma informação que eu estou trazendo para vocês entenderem que venda de alto valor agregado vai acontecer mais com insight ao invés de informação. Então, insight não é só jogar informação, é você literalmente trazer alguma coisa que ensine e transforme a vida daquelas pessoas. Tá? Então, qual que foi o resultado da Xerox depois dessa campanha? Tá? Então, vamos colocar nossos representantes de vendas para mostrar o efeito na aprendizagem das cores, ao invés de ficar falando do toner. Tá? O resultado não poderia ser menos efetivo, né? Então, ó, exatamente como que funciona o marketing geral? Eles ficam falando de informação geral. Em geral, essa informação pode ser aceita. Se for aceita, ela vai passar pela liderança, né? E se passar pela liderança, né, de uma forma de insight comercial, você consegue chegar no dono do negócio de um jeito mais fácil. E aí, como que foi, então, a performance da Xerox com esse insight comercial, né? Como que
como que foi o resultado. Tá, eles tiveram 17% de aumento das vendas. Olha aqui, ó, 65 milhões em contratos atribuídos à metodologia Challenger. Milhões, né? Considerando o mercado americano, né, pessoal, que é um mercado bem forte, né, economicamente. E dos vendedores, né? O que os vendedores relataram? Né? 90% dos participantes relataram melhora na performance comercial após o treinamento Challenger. Né? Depois que eles começaram a fazer apresentações baseadas em sites comerciais. Né? Então, os estudos mostraram que 77% dos estudantes afirmaram que cores aumentam foco, interesse e memória. E, gente, é verdade, né? Vamos falar que é verdade? Se você comprar o livro colorido e livro preto e branco, você não absorve melhor que o colorido? Né? Então, isso é fato, né? Isso é fato. Então, bom, isso foi dos selling points, né, fundamentais para fazer com que as escolas trocassem, né, o toner preto e branco para o toner colorido, né? Claro que eles fizeram vários estudos, né, de ROI, enfim, mas qual que foi o que a Xerox conseguiu contribuir aí, né? A Xerox deixou de ficar presa em preço e passou a competir por valor percebido e impacto no cliente, né? Porque lembre, tudo bem, né? Eles estavam competindo com preto e branco, não com colorido. Porque assim, ele já tinha um toner, ó, presta atenção no que a Xerox fez diferente. Ele já tinha um toner colorido, e os coloridos eram mais caros que o preto e branco. Mas eles não queriam competir com o colorido, eles queriam competir com o preto e branco. Então o preço deles era um pouquinho acima do preto e branco, mas um pouquinho abaixo do colorido. Vocês entenderam que eles ficaram bem no meio? Eles não ficaram nem numa ponta nem na outra? Eles fizeram uma coisa que a concorrência não estava fazendo. Eles realmente encontraram uma lacuna ali. Tá, se eles não estão comprando colorido porque é caro e estão indo no preto e branco que é muito barato, como que a gente pode ficar no meio? Né? Então eles desenvolveram um toner mais econômico, colorido, porém o equipamento era mais caro, mas aquilo era o suficiente para trocar o cliente de ação, né? Para sair de um modelo mais baseado em preço para um modelo baseado em aprendizagem. Né? Então, a nossa tecnologia gera 90% menos resíduos do que a impressão a laser, né? Então, a estratégia Challenger aqui, né? Gostaria de convencê-los sobre o impacto das cores no desempenho dos alunos. Ou seja, a conversa deixou de ser sobre impressoras e passou a ser sobre performance educacional. Esse foi o grande insight. Tá, pessoal? O que eu quero que vocês levem daqui? Tipo, quando a gente falar de insight comercial, não é só a gente ficar falando dos detalhes do produto, de como a gente se diferencia, mas como que eu posso transformar, se possível, né, o meu cliente com a solução que eu entrego. Será que a gente consegue chegar, né, nesse denominador comum? E não é uma tarefa simples, não, tá, pessoal? É uma tarefa que é feita em equipe e o marketing tem que ajudar a chegar nessas variáveis, tá? Então, o cliente não comprava apenas por impressão colorida, ele comprava melhor aprendizado, engajamento e retenção de conteúdo. Pessoal, e falando Tchau. desse jeito aqui. Oi? Quem falou? Isso aí, Verônica. Oi, Verônica, tudo bem? Tudo, desculpa. Essa do resultado da Xerox, não foi nessa época também que eles mudaram o modelo de business deles de não vender a impressora, de fazer o aluguel das impressoras? Tinha aluguel das impressoras, eles mudaram, né? Porque. E a Porque aí gente tá você fazendo consegue isso. reduzir o custo de investimento para o cliente no momento, mas atrela o cliente a, tipo, 5, 3 anos de contrato. Você aumenta o contrato por exemplo, esse é o modelo que a gente também começou a utilizar nos diagnósticos, né? Algumas empresas começaram a fazer isso, né? Você já está percebendo, né? Não, sim. Porque a gente sabe que o que onera muito, né, uma proposta comercial são os equipamentos, né, a amortização dos equipamentos. E às vezes é mais fácil você, tipo, comprar o equipamento com um preço menorzinho, né, faz uma alocação dele ali. Enfim, mas pelo menos você tem aquele contrato de longo prazo, né? Então, aí você vê E a redução do custo deles, não na redução do custo, na redução do preço deles para equiparar com a concorrência, é uma redução mascarada, né? Porque o cliente não vê o investimento da automação, mas ele paga isso em contrato. paga esse contrato. Mas você viu que, por exemplo, a Xerox, o que que eles fizeram de diferente aqui, tá? Eles fizeram meio termo. Eu não quero competir com colorido, mas eu também não quero ficar no limiar do preto e branco. Eu quero ficar no meio. E o meio foi o grande diferencial deles, né? E aí, como que eles utilizaram esse argumento de marketing? Foi exatamente, vamos falar sobre educação e as cores. Isso vai ser o nosso grande diferencial. Focou não no problema pode ser o problema do cliente, ele está perdendo a outros clientes, né, dele, e aí ele foi no foco do problema do cliente dele, mostrando a solução.
Você viu, por exemplo, assim, ele chegou exatamente. Eu achei isso aqui muito legal, Verônica. Eu achei bem legal, porque, por exemplo, essa é uma questão, por exemplo, você agora está no marketing, né, mas a gente vê muito isso. Poucas vezes o vendedor ele está focado nisso, na preocupação do cliente verdadeira, né? Ele está mais preocupado em demonstrar o produto, né? Isso é verdade, né? Eu sei porque eu já fui assim também. Até hoje eu ainda tenho alguns detalhezinhos que eu ainda fico preso no produto, e, né? Eu busco melhorar todos os dias. Mas o que faz a diferença no grande negócio é você realmente chegar dentro da realidade do cliente, né? Como é que eu olho para fora ao invés de para dentro? Né? Esse é um desafio que a equipe de marketing tem que se propor, né, a desafiar a empresa inteira a chegar nesse mindset, né, para você ser um grande destaque do mercado, porque senão você fica mais do mesmo, farinha do mesmo saco. Você concorda ou não? Tipo, faz sentido para você? Não, concorda. Isso é bem do que eu faço muito, que é a parte de estratégia de mercado, né? É posicionar o Uhum, produto de uma forma que ele se venda sozinho, mas sem focar muito, tipo, mostrando só o meu produto. Ah, é a qualidade, eu sou o melhor, uhum. eu sou o que faz mais. A gente não vai falar sobre isso porque as pessoas não compram mais, entendeu? É sobre É, como que você vai resolver o problema que eu tenho agora. Por exemplo, eu posso dar um insight que eu acho que o Eurimun fez muito bem feito, por exemplo, que eu vi isso no mercado, foi o lançamento do Unico, sabe o Unico, aquele equipamento que faz tudo? Único. O único. Eu achei aquele Uhum. equipamento sensacional. Por exemplo, quando você vai nos laboratórios, o que que você vê notoriamente os problemas dos laboratórios? Equipe cada vez mais enxuta, certo? E processo manual está quase sendo inexistente, não pode ter processos manuais, certo? E aí a Irimum foi lá e desenvolveu o Unico, porque a gente sabia que tinha que processar as lâminas, ou os ELISAs, as lâminas, né? Nas sprinters, depois ele tinha que tirar das sprinter, colocar no microscópio, e tinha algumas etapas, mesmo sendo totalmente automatizado. Aí veio a Irimum, lançou o Unico, que faz tudo, tudo dentro de um equipamento só. O cara não tem que fazer nada, o negócio processa e lê tudo no equipamento só. Sim. Tipo, você concorda que foi um grande diferencial do Irimum? Eu acho que o grande diferencial, sem falar muito da empresa que eu estou trabalhando, né? Ah, Né? foi a questão o único, se você pensa na questão da leitura, assim, ele é completo, porque ele faz tanto tanta parte da primeira fase do diagnóstico, né, a leitura da amostra, como já Uhum, faz a leitura da imagem, que era o que dificultava no laboratório. E aí uhum, ele ainda tem o software, né, que traz, ele não fala, não dá, o software não pode dar diagnóstico, mas ele vai falar isso, esse padrão associado mais a isso. Então, por exemplo, você reduz a questão de mão de obra super especializada, ou ter, tipo, 15 pessoas olhando o mesmo diagnóstico para saber como diagnóstico ele traz. Isso a respeito de padrões, né, que ele já foi estudou. É uma sacada grande, né? Mas aí Acho que quando a gente fala de vendas, né, como que o vendedor consegue posicionar esse produto que ele não fala só do produto, né? Vai é. falar de resolver o problema do cliente, de ter técnicos que são especializados, qual que é o impacto dele? Tipo, as pessoas não ficam técnicos especializados, eles vão mudar para empresas que pagam mais. Então, É. e às vezes você gasta um investimento gigante num técnico e ele sai em um mês. Então, tipo, você acaba entrando nesse problema do cliente, né? Por exemplo, se tipo, vem um vendedor e fala assim, hoje, qual que é o impacto que você está tendo de turnover, né, sobre treinamento, né, por exemplo, de equipamentos, de processos de laboratório, né? Será que o cliente tem essas informações? Aí você pode chegar com realmente com uma solução que apresenta tudo, por exemplo, o Unico. Tipo, com esse equipamento, você realmente elimina todas as etapas, ele é de ponta a ponta, né? Você realmente tira mais uma etapa do laboratório. Então, são coisas que, em vez de ficar falando do equipamento, que o equipamento faz de ponta a ponta, tenta entender como que está a situação do turnover do laboratório, qual que é o impacto do turnover do laboratório, porque essa é uma solução perfeita para esse tipo de laboratório, você concorda? Concordo. Um outro modelo de mercado que eu vejo aqui, que eu não vi no Brasil, eu não sei se tem em outros estados, né? O Brasil é gigante para a gente falar só, morei só em São Paulo. Uhum, Ah, é a questão de, por exemplo, a gente vai fazer a manutenção de veículo aqui é muito fechado o mercado, né? O mercado capitalista aqui ele é muito fechado. Então, as empresas, você acaba sendo dependente eles fazem você ser dependente. É muito difícil você conseguir fazer tudo fora. uhum, Então, por exemplo, você vai fazer a manutenção do seu veículo. Você vai na mecânica especializada. Quando você vai lá, eles oferecem o Uber para te trazer em casa se você não quiser ficar lá. Te oferece um ambiente para trabalhar se você quiser ficar esperando. Tem um café, tem um café da manhã, se você quiser. Tem, tipo,
biscoitinhos que você pode comer. Eles te dão e lá eles já oferecem outros serviços, já fazem todo o Uhum. negócio. Você pode levar, né, em algumas manutenções mais simples que você está dentro do seu carro e faz, mas muitas pessoas preferem ficar dentro da própria marca por causa de todo a comodidade. Sabe? Se meu veículo ficar lá 3 dias, eles me dão um outro Uhum. veículo para dirigir. E eu não Uhum. vi esse modelo muito no Brasil. Eu vejo a questão do convênio não, Uhum. seguro, mas não na questão de uma manutenção simples de um carro. Vou trocar um óleo, deixo lá, e eles me trazem em casa ou me buscam quando meu carro estiver pronto. Uhum. Então, é uma Entendo. solução que trazem para as pessoas, que aqui a gente precisa de carro, né? Que não tem como não Uhum. trabalhar se não tiver carro. E é uma Uhum. forma das pessoas ficarem fidelizadas, né? É. A uma E, e a automotiva. ideia, e a ideia é isso, Verônica, por exemplo, o marketing. O marketing é colocar nos treinamentos dos vendedores exatamente para o vendedor olhar mais para fora do que para dentro. Tá, a gente tem uma solução que entrega tudo para o cliente, mas tipo, onde que essa solução vai conversar com a realidade do cliente? Né? Tá sempre dentro do, tipo, as soluções, elas vão sempre mais para o macro do que para o micro, né? Só para aquele setor. Tipo, como que a minha solução pode conversar com o macro? E aí ficam os desafios dos gerentes de marketing para conseguir trazer esse mindset para os vendedores. Que para mim isso seria o mundo perfeito, Verônica. Por exemplo, alguém que consegue pensar, né, de um jeito mais próximo do cliente, de uma forma estratégica, né? Mas na Né? outra Mas forma, a gente precisa do feedback de vendas, né? Quais os problemas que eles existe. enfrentam no campo, se a gente não consegue montar o plano de ação, se não tiver o Porque feedback. é um trabalho conjunto de toda a empresa, então Exato. assim, não é só responsabilidade de um setor, né? Jogar a culpa para o marketing e fazer, não. Esse é um trabalho da empresa. E aí, por exemplo, aqui, ó, a gente tem até isso tá tudo no livro, gente, do o cliente desafiador. O John Golitz, ele era um vendedor, né? Deve ter saído já da Xerox, né? Estou ganhando quase todos os negócios que me envolvo, depois de formular a conversa em torno da aprendizagem dos alunos e de como a Xerox pode ajudar. Não se fala mais em concorrência. E é como se a porta tivesse fechado. Estou por dentro de todo mundo, estou por dentro e todo mundo está por fora. Como o insight comercial mudou a natureza da conversa. Porque realmente é muito mais gostoso quando você chega no cliente e conversa de um jeito mais aprofundado, né? Ao invés de detalhezinhos, que ele dá para você ali 10 minutinhos e não deixa você, enfim, avançar. Porque vamos considerar que, na maioria das vezes, as apresentações de venda são chatas, são chatas, e exatamente isso é uma das razões, né? A gente fica muito focado no nosso produto ao invés dos problemas dos clientes, né? Por exemplo, aqui, ó, é um gráfico que ele trouxe lá no livro, que ele fala assim, ó, ensinar alguma coisa para o nosso cliente, de alguma coisa nova, dentro do próprio negócio dele, olha só o nível de engajamento dos clientes. Tá, então o que que eu posso fazer para ensinar o meu cliente dentro de uma coisa que ele tem do próprio negócio? Então, fornecer ao cliente razões para ele tomar uma ação, né? Então, em vez de ficar dando detalhes de produto, né, mostra uma perspectiva diferente para esse cliente, né? Então, eu gostei muito desse gráfico, porque isso conversa muito também com a minha realidade, que eu vivo isso, né? E eu percebi que, por exemplo, assim, quando eu comecei a fazer os estudos de Lean, Six Sigma, por exemplo, os clientes, eles ficam mais interessados nas apresentações, né? Eu vou até mostrar um estudo que a gente tem aqui. Tá, mas é isso, tá, gente? Mas vocês conseguiram compreender o que que é um insight comercial? É muito importante que vocês tenham isso na mente. Tipo, o que que é você apresentar um produto, o que que vocês apresentam de insight comercial. Tipo, isso ficou bem claro para vocês? Tipo, isso, gente, é muito importante vocês darem um feedback, tá? Tá tudo certo? Sim. Tudo bem, né, gente? Eu posso acreditar que vocês, tipo, sabem diferenciar a informação do insight, né? Então, Sim, beleza. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu confio em vocês, hein, ó. Porque, ó, o cliente só entrega seu tempo para fornecedores que contribuem para os seus negócios. Né? Isso é verdade, tá? Então, minha estratégia de marketing e meu time de venda estão falando a mesma língua? Então, esse é o maior desafio de todos, pessoal, porque na maioria das empresas, marketing e vendas não falam a mesma língua, né? Então, é um time que tem que estar sempre unido, né? Porque é eles que fazem o motor da empresa, né? É o motor de receitas, tá? Então, aqui uma, uma uma colocação, né? O certo o certo é que construir um site comercial não é fácil. Isso daí não é fácil você chegar num consenso desse. Por exemplo, o case da Xerox, que eles colocam no livro, que uma equipe gigantesca de gerentes de vendas da Xerox de várias subsidiárias
demoraram 6 meses em conjuntos para chegar nessa solução. Então, não é uma coisa simples. É preciso comprometimento, colaboração de toda a equipe comercial, desde os profissionais de marketing, gerentes de produtos, de vendas, representantes, líderes também. E todo o trabalho pode ser resumido em 4 perguntas que pode dar início ao esforço do design comercial. Essas 4 perguntas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Mas isso aqui, gente, é o que é um insight comercial. Geralmente, o que que a gente vê de dificuldade, né, para gerar um insight comercial nas empresas, né? E você fala assim, tá, mas como que eu vou desenvolver um insight comercial? Eu preciso ter domínio sobre o que eu estou fazendo, né? Então, o que que a gente viu lá no livro, que são as maiores dificuldades dos vendedores, né, para conseguir fornecer insights comerciais. Os vendedores, eles não têm domínio, né, numa boa parte, sobre métricas financeiras de impacto no cliente, né? Pouco tempo para estudar o mercado e o cliente, né? O que que eles viram também? Os vendedores têm muita dificuldade em identificar problemas ocultos do cliente, tá? Então você fala para eu identificar problemas ocultos, mas como que eu faço isso? Os vendedores apresentaram dificuldades, falta repertório estratégico e conhecimento do segmento, difícil quebrar a barreira, clientes muito focados em preço e comparação, difícil quebrar a barreira, dificuldade em quebrar o status quo do cliente e outros. Aí eu queria que vocês comentassem, por exemplo, isso aqui foi o que foi levantado, né, no estudo do SEB, lá da Xerox, que são os principais pontos que os vendedores têm dificuldades para levar um insight comercial para os clientes. Por exemplo, hoje, na realidade de vocês, nas empresas de vocês, o que que vocês percebem que tem mais dificuldade para vocês conseguirem desenvolver insights comerciais? No meu caso, eu acho que a falta de domínio sobre as métricas financeiras, Uhum, porque aí quando você vai ofertar, você entra dentro da dificuldade do cliente, é, da resistência dele à tua proposta, por exemplo. Você identifica que aquele teu produto é, vai ter uma ótima performance na linha de produção do cliente, vai reduzir custo, tempo de produção, mão de obra, enfim. Mas aí você não entende, você não tem tendo domínio sobre é, o quanto ele pode. Você faz a conta lá para ele, né? Você vai uhum, utilizar meu produto, ele é um pouco mais caro, mas você vai utilizar numa concentração menor e você vai mostrar o custo-benefício, mas você sem entender as métricas financeiras desse cliente uhum, e o impacto dessa movimentação que você vai gerar naquele negócio, naquele determinado momento, eu acho que pesa um bocado. uhum. Porque, Então você assim, o acha. tempo para estudar o mercado, os outros itens que você apontou aqui, é claro que são realmente dificuldades que a gente enfrenta para ter esse insight comercial, mas eu acho que, para mim, no caso, essas métricas financeiras, eu acho que é o mais difícil na minha realidade hoje. Então você sente que, por exemplo, a sua empresa tem que te ajudar mais com ferramentas para você conseguir mostrar para o cliente ferramentas financeiras e métricas para que você tenha uma abordagem mais assertiva, né, com os Eu mobilizadores, no caso, acho, né? sim, Não é só fazer treinamento de produto, que geralmente é o que a gente recebe, né? Treinamento de produto, mas não recebe um treinamento exatamente de financeiro, né? Para trocar uma ideia mais profunda com o cliente, né? Você observa sim, isso. sim. Ah, então, ótimo, muito bom. E o restante do pessoal também, pessoal, o que que vocês observam que vocês têm mais dificuldades na empresa de mostrar essas informações? Tipo, o que que falha para vocês apresentarem sites comerciais? Já No vendo meu, no meu, desculpa, vendo no meu caso, eu Uhum, vejo muito assim, além da questão do financeiro, né? Eu uhum, vejo também a questão de não antecipar a necessidade do cliente. Exemplo, para gente que tem automação, muitas vezes os vendedores só olham a performance do quarto ou a performance de um ano.
Uhum. máximo. Eles não olham performance de um ano para o outro, não olham os produtos que o cliente já usou uma vez e não está usando mais, ou os problemas que ele teve, e antecipar um problema. Então, se ele está aumentando, no nosso caso de diagnóstico, aumentando o consumo de um produto e a gente sabe que ele tem um equipamento muito antigo, está na hora de a gente apresentar uma proposta de como que ele vai conseguir reduzir o custo dele com equipamento melhor, como que ele vai conseguir Uhum. estar pronto para o mercado quando essa demanda subir. Então, a gente antecipar também, eu vejo uma falha, né, nessa comunicação com o cliente também. Uhum. Por exemplo, assim, ô, Verônica, no caso do Arimun, por exemplo, os vendedores, eles têm esse direcionamento para, tipo, captar essas informações e ter reuniões de alinhamentos para que vocês tenham algumas estratégias por quarto? Tipo, vocês são orientados para isso? Porque você vê que é tudo coisa nova, né? A gente vai captando aqui e puxando ideias, né? Mas aí é meio complicado, né, que você trabalha no É, concorrente, né? não, eu sei. Fica tranquilo. Meio complicado, porque você trabalha no concorrente, né, Jeff? Trabalho em concorrência, mas eu respeito muito. Ah, Pensando aqui nos Estados Unidos, a gente tem um responsável direto por automação. Então, ele vê um pouco disso, mas é mais por demanda, né? Quando o cliente tá com uma necessidade. Não é preventivo. Acho que eles trabalham muito mais um corretivo do que um preventivo. Uhum. Entendi. Mas assim, você viu, por exemplo, assim, só no compartilhamento da Aldelúcia, você viu que é uma questão de orientação dos vendedores, né? A gente não é munido para conseguir ter esse tipo de argumento. Entendeu, Verônica? Eu falo isso por experiência Não, própria. Eu também não fui não. munido. Tipo, são coisas que eu tenho que fazer praticamente sozinho. Até hoje, trabalhando na concorrência, Verônica, na sua concorrência, eu tenho que fazer isso praticamente sozinho. Eu tenho que construir, mas isso é um trabalho que tem que vir das gerências, de produtos, de marketing e ajudar em vendas. O que eu faço muito é no meu one-on-one. Então, quando eu tenho uma conversa direta com o vendedor do território dele, eu dou essas instruções de como ele pode pegar informação dentro do marketing, dentro do científico. Então, eu mostro para ele as possibilidades de ações que ele pode ter. Mas eu vou falar que eu já fiz isso com 3, 4 vendedores, e se foi um que usou, foi muito, porque eles não. Eles acabam entrando no automático, na rotina, né? Porque você faz aquilo Uhum. por tanto tempo que você mudar a forma que você aborda o seu cliente é muito difícil. Acho que essa coisa de rotina também acaba impactando na performance. Porque por mais que tenha um treinamento, se você não aplica, às vezes é Uhum. chato mudar como que a gente fala com o cliente, às vezes é chato a gente estar passando uma informação que a gente não está acostumado. E eu acho que quando eles caem na rotina, eles acabam não assimilando uma melhoria. E aí acabam Uhum. voltando para a conversa mais, mandar um e-mail, mandar um pedido, uma informação de preço somente, sem buscar ter uma conversa mais pessoal com o cliente. É. E aí, por exemplo, assim, o que eles falam assim, na teoria, eles falam assim que, por exemplo, as empresas que conseguiram ter um sucesso em sites comerciais demoraram de 12 a 18 meses, 12 a 18 meses para conseguir implantar a cultura de insight comercial. Então você vê que não é uma coisa simples, tem que entrar na cultura, tem que entrar na métrica da empresa, porque senão, Verônica, não sai. E aí você vê, tipo, é assim, o pessoal vai compartilhar aqui, né? Se alguém mais puder compartilhar, em geral, a gente não é munido para conversar com os mobilizadores, o Verônica. A gente não tem realmente bala na agulha para isso. Né? Claro, por isso que a gente está buscando esses conhecimentos, né, em MBA, mas a gente não tem munições da própria empresa para conseguir conversar com o cliente, sabe? Na maioria das vezes. E eu falo isso por uma experiência na empresa que eu trabalho. Não tenho, Verônica. Se eu pegar qualquer material de marketing, tá tudo voltado a produto. Eu não tenho É que é bagagem muito para. silo, né? Aí você mudar a cultura É, da empresa inteira é muito difícil. O marketing, ele é um marketing de B2C, é um marketing de venda de um produto, não é um marketing é, estratégico. Então, mudar a cultura de uma empresa inteira é muito difícil, então, leva muito tempo. tem que ter assim, tem que ter muita resiliência, E tem né? que ter E top-down, né? Porque não adianta você estar total. no médio gerente tentando mudar, implantar alguma coisa, se o CEO ou se, né, os diretores não compram o novo projeto, a nova estratégia, não vai funcionar. E o que a gente vê, por exemplo, assim, é que de fato tem evidências muito sólidas que realmente sites comerciais giram o ponteiro. Ele é diferente, ele gira o ponteiro e tá lá as evidências. Só precisa fazer acontecer, o que não é fácil, né? Vai ter que mudar a cultura. Mas aqui o nosso objetivo é sempre trazer que existe o conhecimento. Eu até conversei na última aula com o pessoal, a gente teve uma aula de marketing muito boa. Eu falo, pessoal, não se preocupe em absorver nada. Não é necessário, porque na hora certa o conhecimento se revela. Então a gente só precisa saber que existe aquilo. Na hora certa, o conhecimento se revelará, né? Então, não se preocupe em absorver, decorar nada. Na hora certa, o que você precisar vai aparecer.
né? Então, isso é o mais importante da gente estudar o que a gente estuda, né? Então, na hora certa, aquilo existe e a gente vai vendendo ideias, colocando na cabeça das pessoas, que nem o Platão fala, Platão, o filósofo, fala, tudo começa no mundo das ideias, né? Então, se a gente tem ideia, a gente consegue materializar ela. Então, se a gente sabe que existe alguma coisa, consegue materializar, né? Então, acreditar que se não for na empresa que você trabalha, vai ser na sua empresa, quando você for rica, milionária, entendeu? Tudo certo, pessoal? Tá tudo bem aí? Vocês estão inteiros? Tudo sim. Tô com fome. Tá com fome? Eu também tô com fome. Vamos jantar e a gente volta 9h05? Aí 9h05 eu vou fazer um workshop rapidinho, a gente vai baralhar lá, a gente vai fazer então um insight comercial na prática. E é isso, pessoal. A gente então volta 9h05, vamos jantar, né, pra subir a glicose aqui no sangue, tá bom? É 20 minutos ou Combinado. 15 minutos? Dá 9h05, vai dar 20 minutos, né? 25. Ok. 20 minutos por aí. 9h05, tá bom. Ok. Combinado. Beleza. Obrigado, Bom gente. jantar, pessoal. Tchau, tchau. Para você também. Estamos voltando, pessoal? Tá todo mundo aí? Por aqui. Também estou por aqui. Bruno, Luiz Alberto, Bianca, Tatiana, Tô aqui. Diego. Tô aqui também, professora. Daniela, Lenita, Tô aqui. também. Diego, Também. Jonas. Tá todo mundo aí? Quem não Voltei. tá, levanta a mão. Tô aqui também, Jonas, professora. Tô aqui. Jonas, você tá aí? Tô Diego, aqui, tô na área, hein? tá bom. Eu tô na Então área. vamos lá. Vocês são 12 aqui, né? Que a Amanda tá em duplicidade, Eu ia falar. mas e eu, então são 12. Então eu vou separar vocês em 4 grupos de 3 pessoas, tá? Para vocês fazerem a atividade. Eu acho que vocês terminam isso nos 30 minutos, 40 minutos. Quem terminar a atividade volta aqui para a sala principal, tá? Porque aí depois eu tenho mais uma atividade pequena para vocês, e eu vou estar aqui esperando vocês, e eu vou dando para quem, os grupos que terminarem, voltam aqui para a sala principal, e eu vou ajudando vocês. Pode ser? Professora, na última aula a gente não estava conseguindo voltar para essa sala, só quando você puxou a gente. Você sabe como é que faz para voltar? Na hora que você pede para sair, tá? Quando você aperta para sair lá no grupo, você pode sair para a sala principal ou sair de tudo. Então, você pede para sair para a sala principal, Ah, tá bom. tá Obrigado. bom? Qualquer coisa, me chama que eu puxo vocês, se vocês quiserem, Tá tá bom, bom? obrigado. Ó, então, vão ser grupos de 3 pessoas. Esse é o form da atividade, tá? Quem precisar me chamar, só me chamar aqui, tá bom? E se quiser qualquer coisa, eu tô aqui na sala principal o tempo inteiro, é só voltar para a sala principal, depois eu coloco de volta no grupo que vocês fizerem parte também. Mas pode me chamar ou em um ou em outro. Combinado? Podemos seguir assim? Uhum. Sim. Dúvidas? Ok. Uhum. Oi, Bianca. É Bianca, né? Isso, sou Jo. Oi, Tudo bom? menina. Tudo bem, Caímos na... menina? Acho que nós estamos na sala principal ainda. Já estamos nós aqui? Ficamos nós Tá aqui? na sala principal Tô na ainda, principal calma. ainda. Ah, Ai, gente, tá faltando uma pessoa. Não eram 12? Tem. Agora tem 13.
Quem saiu? Deve ter sido a Amanda, porque ela tinha dois, né? Não, não, a Amanda ainda tá em dois aqui. O Jonas. O Jonas. O Jonas, eu tenho quase certeza que ele está trabalhando. Tenho quase. Porque hoje eu trabalhava na empresa que ele trabalhava e eu acho que hoje é o fechamento. Hum. Então eu acho, não tenho Mas certeza. ele Gente. estava aqui. Ele Bom, estava aí, né? é. Bom, E se gente, então eu fechamento vou. mesmo. Professor, eu caí. Você Aí caiu? eu caí. Eu vou para onde agora? Você estava em que grupo, você lembra? Não, porque na hora que eu fui entrar, eu caí. Tá bom. Peraí que eu vou te colocar num grupo. Recebeu aí? Voltamos, professora, a nossa turma. Já acabaram? Opa, foi fácil demais esse. A gente até comentou, falou assim, gente, tá muito fácil esse exercício. Será que o exercício final vai ser mais difícil? Então, vocês estão muito bem aí. Então, agora eu vou dar um exercício difícil. Nossa, eu tô falando no mudo aqui. Eu falei a atividade mais fácil de todas, e nós colocamos até 2 exemplos nessa atividade. Isso aí, fizeram completo? Porque assim, não é porque a atividade é fácil, né? Que Sim, assim, é que eu e o se Diego já alguém vai lá e passamos. se esforça mais que vocês, aí a nota do outro grupo é maior do que a de vocês, entendeu? Então, assim, é liderança, né, gente? É que recentemente, Sara, eu e o Hum, Diego passamos por essa situação de contratar uma pessoa, né? Então tivemos que montar um descritivo de vaga. uhum, é, E a Amanda também trouxe ali as percepções dela e utilizamos a metodologia DISC para fazer a avaliação, né? Na verdade, o RH que uhum, fez essa avaliação da metodologia DISC, depois nós só visualizamos o resultado. legal, que bom. Bom, então agora vocês têm um exercício super simples para fazer. Tá aqui no chat, um link. Esse é um site, futureme.org, e eu queria que vocês deixassem um recadinho para vocês lá no futuro, né? Então, vocês vão entrar lá, vocês fazem o cadastro, colocam o e-mail que você quer receber a mensagem, e no futuro vocês vão receber uma mensagem, essa mensagem que vocês escreveram para vocês hoje. Quer dizer, a gente está fechando aí um curso de lideranças, foram 4 aulas de reflexões, né? Para vocês como líderes, mas também para vocês como pessoa. Então, o convite para vocês é: o que que vocês vão fazer com tudo isso, né? Então, pensa, daqui a 6 meses, daqui a um ano, quando que vocês querem receber essa cartinha de vocês aí, pensando no que vocês vão colher, né? O que que vocês vão fazer com toda essa bagagem que vocês estão levando daqui, desse momento. Falei que essa era mais difícil. Realmente, essa é a mais difícil. Pois é. E essa nem vale nota. Terminaram, meninas? Sim. Terminamos. Então, ó, vou repetir para vocês, né? Seus colegas falaram que a atividade foi muito fácil, né? E eu falei que eu avalio, assim, eu primeiro leio todas as respostas, né? E aí eu pego da mais completa para menos completa, né? Quem se esforça mais tem nota mais alta, se esforça menos tem nota mais baixa, né? Sim. Porque a gente está aqui num curso de liderança, né? Mas agora eu vou convidar vocês para fazerem uma atividade diferente, porque a gente teve aqui 4 encontros
de reflexões profissionais, né? Vocês como líderes pensando em liderança, mas também muitas reflexões pessoais, né? E a minha pergunta para vocês é: o que vocês vão fazer com tudo isso? Então, tem um link aqui de um site, que é o Future Me, tá aí no chat. E nesse link vocês vão escrever uma cartinha para vocês, para daqui a 6 meses, daqui a um ano, vocês estarem recebendo essa cartinha. E aí vocês vão falar assim: nossa, eu tinha até esquecido que eu tinha escrito isso para mim, né? Então, o que que vocês estão trazendo aí para vocês? Alguém está compartilhando aí a resposta aí? Quem que está compartilhando? Pode parar de compartilhar aí. Pronto. Quem que voltou aqui que não estava? Eu, Deixa eu só esperar o último grupo voltar aí. Sara, para Oi. responder a Future Me agora? É, Ah, tá. falta acho que 2 ainda. acho que chegou todo mundo aqui. A sala já está vazia lá. Esse link é o quê, professora? Então, Future Me. tá faltando só a Tatiana chegar? Não, tá aqui. Tô aqui, tô aqui. Gente, é o Chegou. seguinte. Então, agora está todo mundo aqui. Essa atividade, a gente passou aqui 4 encontros intensos de reflexões, né, onde vocês levaram coisas pessoais e profissionais aí dentro desse processo, né? E esse site, o Future Me, ele é um convite para vocês escreverem uma cartinha para vocês lá no futuro, daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Depois de toda essa bagagem que vocês receberam, o que vocês vão fazer com isso, né? Então, Legal. escreve uma cartinha para vocês receberem daqui a um tempo. Com certeza que vai ser uma surpresa aí de reflexões, né? A gente tem um tempinho aqui ainda. Eu queria que vocês... Eu fiz essa carta dos meus 44, 45 para 46 para a Daniela dos 50 anos. Que incrível que é isso. Que incrível que é. Que incrível. Todo mundo deve fazer o tempo inteiro isso, né? Vou escrever aqui. Agora aí, momento de muita reflexão. Sara, Oi? eu escrevi a carta e cliquei em enviar, só que eu não copiei. Eu tinha que ter deixado para cá? Não, a carta é sua, um dia você vai receber. Eu deixei lá para um ano. Eu Eu também Legal. enviei. 5 anos. Interessante, eu nunca tinha. Também enviei. 5 anos. Tem um outro exercício que também é legal de vocês fazerem e até sugerirem para times e tudo mais. Vou corrigir lá a apresentação, agora que eu vi aqui. De vocês escreverem a carta para vocês no futuro e entregarem para uma pessoa que você não gostaria de perder o contato, né? E ela também entregar a carta para você. Então, daqui a um ano, vocês teriam um encontro, marcar um café, um encontro pessoal, e uma entregaria a carta para a outra. Então, ao invés de ser Legal. um e-mail futuro, né, para entrega futura, ser uma carta que você vai marcar um encontro com uma pessoa, e essa pessoa vai te entregar, e você vai entregar a carta dela, né? E é legal que você faça isso com uma pessoa que, sei lá, que você tem afinidade no momento, para vocês lá no futuro até poderem trocar uma ideia, por que que aconteceu ou por que que não aconteceu, se realmente o que você pensou aconteceu, né? Se foi bom ter acontecido, se não foi bom ter acontecido, né? Então, são formas de você fazer isso que são bem interessantes. Mas essa carta, prof, por exemplo, para essa pessoa, né? Eu falo a meu respeito e ela vai entregar essa carta para eu ler ou ela pode ler? Você vai fechar o envelope lacrado e ela vai guardar para você. A ideia é que você guarde o envelope dela e ela guarde o seu, né? Mas a ideia é que vocês tenham condição, tenham um compromisso de um encontro futuro, que também é uma coisa muito interessante, porque a gente está cada dia mais no virtual,
né? Antigamente, assim, sei lá, gente, né, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, 20 e poucos, né, até outro dia, eu me encontrava com os meus amigos toda semana, toda hora, né, eu encontro aqui, encontro ali, não sei o que lá. Tem a questão da idade, mas eu acho que tem a questão do mundo virtual mesmo, né, e minha vida, assim, nada como um pijamão, uma meia, hoje tá friozinho em São Paulo, né, tomar um banho, um pijamão, uma meia, sentado do lado do meu marido, ficar assistindo um filminho, né. Sábado choveu o dia inteiro aqui em São Paulo, mas não pus nem o nariz para a janela, né? Então, é uma forma também da gente se obrigar a interagir com as pessoas e ter um encontro social aí, né? Ô, Sara, aqui onde eu moro num lugar que é bem ruralzinho, assim, né? Parecem chacarazinhas pequenas. A gente tem um vizinho que ele chama a gente para escrever carta para Hum, todo ano novo e ele enterra. hum, Então, para você projetar como você vai estar, a situação do país, do mundo, sua, o que você quiser Legal. escrever, daqui a um ano. Então, uhum, antes do ano novo, vai lá, desenterra, todo mundo lê. Mas essa eletrônica para chegar para mim mesma eu nunca tinha visto, não. hum. Maneiro. E é bem legal isso, né? É uma forma da gente se comprometer com os nossos planos, né? Você falar, poxa, eu tenho planos, né? E às vezes, gente, o que eu acho legal, porque quando a gente fala de carreira, a gente fala de vida, né? E quando a gente está falando de liderança, a gente está falando da vida do outro, né? Quantas vezes vocês lamentaram e, de verdade, assim, até choraram por planos que no imediato não aconteceram? E quando você olha para trás, você fala assim, graças a Deus, né? Que bom. Exatamente. Então, quando vocês lerem essa carta, não olhem pelo lado assim, não deu certo, não funcionou, e tudo que eu escrevi aqui, o que que teria sido da sua vida se tivesse acontecido o que você escreveu e não o que realmente aconteceu? Porque às vezes, gente, o que a gente se livra na vida é de lastro, né? Vocês conhecem o conceito de lastro, né? Mergulhador põe lastro para afundar, né? Senão ele não consegue mergulhar. A gente põe peso lá, põe chumbo na cintura para afundar, né? E aí, para a gente voltar para a borda, a gente precisa fazer força para poder subir. Precisa encher o colete, precisa de apoio para poder flutuar, senão a gente afunda, né? Então, será que a gente não está se livrando de lastros? Será que a gente não sonhou pequeno? Será que a gente não sonhou errado? Né? A conversa que eu tive com a minha mentorada. Você quer ser diretora financeira, né? CFO da empresa XPTO, você vai esperar a tua chefe perder os dentes. Vamos sonhar direito? Vamos sonhar bem? Vamos Sonhar o abrir que a é mente? possível, né? Vamos abrir a mente? Né? Abrir a mente. Então é isso. Bom, do meu lado aqui, eu quero agradecer o encontro de vocês. As aulas não acontecem sem vocês, né? Se vocês não participam, se vocês não trazem as suas coisas, né? A Diana hoje está muito quietinha, mas ela participou bastante. Várias vezes eu pedi aí para vocês participarem, abrirem as câmeras e tudo mais. E foi bem legal, sei que vocês se empenharam o máximo que foi possível, né? Então, agradecer. E se alguém quiser falar alguma coisa, né? E do meu Bom, lado, eu desejo a você sucesso e dizer que eu Amém. estou sempre disponível, né? Que bom. quero começar falando, né? Muito obrigada pela tua rica contribuição, pela tua decisão lá atrás, né? De decidir ser uma professora. Eu entrei uma Daniela, saiu outra, né? Não. É Não muito chore. bom, é muito bom ouvir histórias, né, de sucesso, né, de mulheres, e você deixou bem claro, né, eu já venho te acompanhando ali, como eu falei, de alguma forminha ali, por causa das maratonas,
mas de uma trajetória linda e que não foi fácil, nada fácil, né? Você atravessou aí uma fase bastante delicada, né, de saúde, você sabe bem na pele como que é o mundo corporativo, como é o mundo corporativo com as mulheres, né? E a gente ainda está trabalhando muito para que isso melhore mais, mas ainda tem muito, né, para se caminhar para que melhore, né? Um pouco mais. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Ótimo. Legal. Mais alguém quer falar? Eu quero agradecer também. Não é o meu mundo, mas eu gostei de ver através da visão de vocês, né? Estou aqui como observadora, mas gostei muito. Que bom, Samantha. Obrigada, Sara, por todo o conhecimento compartilhado, né? Nós nunca sabemos tudo, então nunca é o suficiente. Eu acho que a gente sempre tem o que aprender com outras pessoas e ter esse momento aqui compartilhado, tanto contigo quanto com as pessoas que estão aqui presentes, é bem rico. Isso é muito importante. Até por isso que eu me inscrevi nesse curso, justamente para ter essas trocas do dia a dia, independente se as pessoas são líderes ou não. Acho que todo mundo tem algo a aprender, né, um com o outro. E só agradecer, né? Muito bom conhecer mulheres como você, que apoiam outras mulheres, outras pessoas no geral, e trazem esse conhecimento não só de liderança, né, que você trouxe, mas também de inteligência artificial, né? Então, aprendi ali com você como que a gente pode utilizar até o notebook LM, nunca tinha me aprofundado nessa inteligência artificial. Então, você, de repente, poder pegar um PDF de um livro ali e escutar. Eu gosto muito de ouvir audiolivro, mais do que ler, né? Mas tô criando esse hábito de leitura no livro em si, para sair um pouco das telas. Então, é só agradecer e espero te ver em breve. Ah, que legal, gente. Bom, Ó, eu apoio os homens também, tá? É engraçado. Ô, Vou fazer Sara, um eu Fica queria quadradinho. quietinho, né? agradecer, eu queria agradecer também, mas eu nem cheguei a comentar com você, mas eu fiquei 8 meses com a Maessa lá no grupo, ela fez um treinamento para a gente, a Capital fez um treinamento para a AFIA, né? A gente teve em São Paulo aí para toda a liderança comercial, e aí ela me deu esse módulo, né? Que era um módulo aqui de perfil, eu só estou neste módulo só, né? Que aí tive o prazer aí de conhecer você. Queria agradecer, porque nesse pouco tempo que nós tivemos, ainda vou assistir minhas outras 2 aulas aqui que estão gravadas, mas eu acho que me trouxeram assim insights muito bom, complementou o curso que nós fizemos com ela, né, com o time, foram ali 8 meses ali, e eu acho que os insights que você trouxe aí nessas aulas aí vai me ajudar bastante, né, em relação ao feedback mesmo, né, em relação a essa questão de avaliar mesmo, né, avaliar os colaboradores de um outro prisma, né. Então, te agradecer aí, e muito legal sua decisão, né, sua preparação aí para o futuro. Acho que é muito importante a gente se questionar e saber aonde a gente quer chegar e se preparar para porque a idade chega para todo mundo, né? E ela não é uma coisa tão amigável, né? Se a gente for pensar, essa geração que está hoje do jeito que está, de uma certa forma, ela está sendo boa para essa geração dos 40, dos 50 e dos 60 anos, porque ainda consegue se manter competitivo no mercado, né? Mas a gente tem que estar sempre aí pensando aí no futuro. Obrigada. Gente, só de quebra-gelo final, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. RH tem que lidar com pessoas, de vez em quando a gente tem que ter algumas coisas de quebra-gelo, né? Vou contar para vocês uma coisa que vocês não sabem sobre mim. Eu queria que cada um contasse alguma coisa que as pessoas não sabem de vocês, né? Eu me vestia de palhaço para fazer animação de festas infantis, né, para aumentar minha renda quando eu era professora de jardim de infância. Alguém tem alguma coisa para contar que ninguém sabe? Uma eu, curiosidade? bom, eu sou mãe de pet, literalmente tenho 5.
são sempre 5, são lotes de 5 em 5, né? Tem 5 vagas aqui na minha casa para esses bebês. Eu recolho eles todos da rua, nunca comprei um cachorro. E eu comecei essa história de recolher bichinho com uns 8 anos de idade. Bom, um século depois eu sigo fazendo a mesma coisa. E hoje eu tenho um grupo que a gente alimenta 50 cães por mês. Então, Que legal. uma coisa que só quem é bem próxima de mim que sabe. Que legal. Parabéns, Ana. Alguém mais quer compartilhar? Antes, eu Olha, posso eu compartilhar. preciso de uma presença masculina aqui, gente. Mas vai, quem que ia compartilhar antes? Eu. Então, vai lá. Levanta a mão aí que vai fazendo a filinha. É a Antes de. Bianca? Quem que ia Mas é compartilhar? uma coisa que ninguém sabe. Uma curiosidade de você, que as pessoas não imaginam. Vocês imaginavam que eu me vestia de palhaça? Não. É que as pessoas acham que foi sorte, né? Não, que é isso, jamais. Então é isso, vamos lá. Uma curiosidade. É um Se quiser exemplo. também, Bianca. Tipo eu, assim, eu tenho outra curiosidade minha, eu morro de medo de tartaruga. tartaruga. Uma outra curiosidade minha. Eu já desfilei em várias escolas de samba. Muito bem. Carioca, né? Carioca. Hoje, sou uma jovem senhora, só assisto. Mas já teve carnaval de eu desfilar em 8 escolas, assim, mas em dias diferentes. Escolas do grupo de acesso, escolas do grupo especial. Mas só de Tinha desfilar vez. em 8 já é uma super curiosidade, porque que pique é esse, hein? Pelo amor de Deus. Pois é, Mas né? é porque são vários grupos, né? O grupo de acesso, o grupo especial, o grupo B. Já teve carnaval de eu desfilar em várias escolas, e às vezes desfilava, subia para assistir, voltava. Mas eu era jovem, né, gente? Agora, só segunda-feira, 48 anos, não dá mais, não. Parabéns. Mas Alguém é uma mais? paixão, assim, eu gosto. Legal, eu Mas já não desfilei no desfilo mais. Salgueiro. Bom, bom, bom. Quem mais? Eu quero contribuir. Então vamos lá. Eu e meu pai nos desentendemos e a gente ficou 10 anos sem se falar. E daí, no ano passado, quando eu vi que tudo na minha vida tinha dado certo, eu tinha essa dívida com o universo. E fiz uma coisa muito difícil, que foi quebrar o meu orgulho. Ligar para o meu pai no dia do aniversário dele foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E eu aprendi que foi uma bobagem imensa ficar esses 10 anos sem falar com ele, porque eu poderia ter falado com ele um dia depois da nossa rusga. Não espero o tempo passar. Muito bem. Parabéns. Alguém mais quer falar? Bom, gente, então acho que a gente fechou. Samanta, onde você mora? Eu moro no quilômetro 39 da Raposo Tavares. Ah, tá, você está em São Paulo. Eu tô perto de Vargem Grande Paulista. Que legal. Eu pensei que você morasse no sul com esse sobrenome. Não, eu sou daqui. Eu também só Aqui de tenho São Paulo. cachorros adotados, tá? Você também? Tenho 2 aqui. Gente, eu quero agradecer vocês, né? Acho que bom que eu consegui transformar um pouquinho aí vocês. E, de novo, né? Todos vocês têm meus contatos, fiquem à vontade para me acionar o que precisarem, né? A carreira da gente, a vida da gente, às vezes não é o que a gente planeja, então estou sempre aqui à disposição. Bruno, prazer te conhecer. Prazer o Luiz meu. Alberto, Diego,
Meninas maravilhosas, as mulheres sempre corajosas aí, colocando a cara. Tá bom, É que gente? eu falei muito hoje na aula, professora. Falou bastante, Diego. Hoje sempre suas colaborações foram excelentes. Que bom, Tá? professora. Bom. Gente, obrigada por tudo, né? E até a próxima, que a gente Boa se noite, encontre até a em outros próxima. cursos. Tá bom? Bye, bye. Obrigada, Até a obrigada. Tchau, tchau, próxima. pessoal. Tchau. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Bom descanso. Para vocês também.